Olá, amigos, sejam bem-vindos. Esse é o 20º capítulo. Eu trouxe aqui um cara aqui com muita experiência, com muita bagagem. Vai ser um bate-papo muito legal. O tema escolhido desse episódio, inovação não é invenção. Eu acho que é uma coisa que gera até confusão. A gente já falou aqui muito de empreendedor não é empresário, e eu acho que esse tema vai bagunçar ou clarear a cabeça de muita gente. O Agnaldo aí tem uma longa trajetória aí de empreendedorismo, de negócios. Eu sei, conheço, mas eu quero que ele se apresente, eu quero que você, Agnaldo, fale assim, o que é importante, pensando que é uma audiência de empreendedores que estão no início, que estão derrapando os seus negócios, então eu sempre tento trazer aquele aprendizado, até de coisas que deu errado, para entenderem que é normal as coisas darem errado, mas é o que você faz com aquilo, é o aprendizado que você tem com aquilo que faz você ir para uma próxima etapa, para um próximo desafio. E você passou por muito isso aí na sua história, até aqui nos bastidores, conversando. Então é aquela pergunta: quem é o Agnaldo? Pois é normal as coisas darem errado, mas é normal as coisas darem certo também. O Sim, grande problema é a gente ficar apegado às coisas que deram errado no passado, sim. né? Bom, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu sou modelo 72, tá? Mas tudo funcionando, ok? Isso é Sou bom. aquele cara. Isso é o mais importante. Plaquinha preta já, né? Mas enfim, eu comecei a trabalhar com 13 anos, trabalhei no comércio da. Eu sou de Jundiaí, trabalhava no comércio Tá. lá. Lá pelos 17, 18 anos eu tive uma pequena passagem pelo jornalismo, que era Olha, inicialmente o meu desejo, eu queria sim, estudar jornalismo. legal. Eu fiquei acho que 3 ou 4 anos trabalhando em jornal, trabalhei em alguns jornais aqui do interior. Bom, e num determinado momento eu fiquei desempregado. E naquele tempo lá, Tiago, a gente ficava muito tempo desempregado. Sim, Não era como hoje, sim, que dá um jeito, vai trabalhar em alguma coisa. Naquela época era o seguinte, 13 anos, 14 anos, 17 anos, não tinha onde sim, trabalhar. sim. E aí, eu lembro que eu tinha 21 anos na época, surgiu uma possibilidade de trabalhar num departamento de vendas Olha que legal. de uma escola de inglês. E eu fui com a seguinte mentalidade: vou trabalhar aqui por uns tempo, né, por umas semanas, alguns Sim, meses, até encontrar alguma coisa na minha área. A gente tem hábito de falar minha área, né? sim, sim, Eu entendo que minha área é aquela que eu estou trabalhando hoje. sim. Tá? Mas enfim, fui trabalhar na escola de inglês e aquilo que era para ser temporário se tornou permanente. Lá eu trabalhei 8 anos, lá eu virei gerente comercial, Legal. lá eu virei diretor comercial e 8 anos depois eu acabei abrindo a minha própria empresa, ainda como franqueado de uma rede também de escolas de inglês que Sim, estava nascendo naquele momento. Isso já era ano de 2001, eu já tinha 29 anos, né? Então, eu fui o primeiro franqueado dessa rede, olha. inclusive, aqui em Campinas. Posteriormente, eu fui ter já algumas escolas. Eu cheguei a ter 5 escolas, não todas ao mesmo tempo, mas Sim, foram 5 escolas, 3 ao mesmo tempo. Que eventualmente surgia um bom negócio, eu vendia, sim, sim. abria outro e assim por diante. Isso foi até 2019. Bom, mas antes disso, bem antes disso, eu tinha o desejo de passar esse conhecimento que eu fui adquirindo Sim, ao longo do tempo. Uma das funções que eu tinha como gerente de vendas era treinar minha própria equipe. Era recrutar, sim, formar, treinar. Então eu era um cara que vivia treinamento, mas era um treinamento específico sim. para aquele perfil que eu trabalhava. E eu pensava assim, poxa, um dia eu vou treinar lá fora, um dia eu vou desenvolver palestra. Eu ficava vendo aqueles palestrantes lá dos anos 90, sabe? Início dos anos Sim, 2000, professor Marins, sim, Rodri, sim, o Valdez, eu era fã, sou fã até hoje, tenho amizade com ele, graças a Deus, do Valdez, Ludwig, um dos caras que mais me influenciou. Eu falava, um dia eu vou fazer isso aí, né? E aí eu comecei, sabe, timidamente, ofereci uma palestrinha ali, outra legal. palestrinha aqui, até que em um determinado momento eu entendi assim, isso pode virar profissão. E aí eu fui me Legal. especializar, deixou de ser uma coisa amadora e passou a se profissionalizar, Sim, até que no legal. momento certo também e planejado eu me desliguei das escolas de inglês, né? A minha última escola eu me desliguei em 2019 e aí hoje vivo exclusivamente de palestras e treinamentos, né? Obviamente que não foi aquele negócio de me desligar da escola hoje e amanhã já está fazendo um monte de palestra, já está Sim, faturando alto, coisa. Não, isso leva um tempo, tem uma sim, série de pedras nesse meio do caminho, tem pandemia nesse meio de sim, caminho, e assim foi. Então, hoje eu vivo exclusivamente disso. Eu sou palestrante corporativo, sou treinador de legal. equipes,
Tenho algumas colunas em rádios do interior de São Paulo, tem também na Bahia, e trabalho e tenho um programa de TV que você, inclusive, já foi meu entrevistado lá. Sim. Esse é o Aguinaldo. Sim. A gente vai marcar de novo, né? Porque agora eu tô magro, né? Agora a gente vai fazer o antes e depois, né? Eu tenho que fazer outro. Aliás, você estava falando quantos quilos menos? 29. 29 quilos menos. Em 5 meses. Em 5 meses. Caramba, hein? Surreal. A única coisa que eu tenho menos de janeiro pra cá é menos cabelo, quer dizer. Não sei se Mas acho que eu já tinha também. olhando sua bagagem, né? Olhando o que você fez e olhando o tema inovação, né? Não é invenção, você vê que até a palestra, né? Se analisar o que você está fazendo, é uma inovação. Porque, óbvio que dá para levar para o mundo de tecnologia, mas eu vou tentar não trazer nada de tecnologia aqui, até para a gente mostrar para quem está acompanhando. Você falou de vendas, dá para a gente entrar em inovação comercial, que é minha área também, é o que eu gosto de fazer. Mas a gente fala de cultura de inovação, né? Uma empresa que tem cultura de inovação, e aí eu falo com alguns amigos que têm negócios tanto de alimentação, às vezes um escritório de contabilidade, e fala, mas o meu negócio é mais engessado, é assim mesmo. E vai ser legal porque você tem uma bagagem em cima disso e vai dar para extrair bem. Fala para mim assim, já puxando esse gancho assim, da sua história, e aí você está envolvido com empresas, corporações, palestras, milhares de pessoas já passaram pelas suas palestras, e aí tem o programa que você entrevista as pessoas que eu vou lá. Fala para mim assim, olhando o Brasil, né? Eu tenho uma visão minha que depois eu posso até entrar e a gente pontuar um ou outro, tentar trazer isso, mas culturalmente, percebo que o Brasil tem algumas dificuldades de entender o que é inovação e até de inovar. Cultura mais latina, dá para entrar numa parte comportamental, mas assim, na sua visão, na sua experiência, o que você entende como. O que você vê de gap, assim? Cara, tem um gap que é do negócio do brasileiro, é da nossa cultura, assim. O que você enxerga de inovação que lá nos Estados Unidos, vou colocar os Estados Unidos, porque depois eu vou puxar esse gancho rural, é referência no que eu vou falar depois, mas o que você acha que é assim, por que falta? O que é o gap que você enxerga de inovação que os negócios seria uma oportunidade de melhorar, de agregar valor, de aumentar lucro? Ou seja, qual que é a visão do Aguinaldo assim, desse maior gap de inovação que os negócios brasileiros têm? Olha, a gente vive num país capitalista, Sim. mas com uma mentalidade altamente socialista. Sim. Pensa comigo aqui, o sujeito ele trabalha na sua empresa, ele trabalha num departamento comercial, vou pegar o departamento comercial como referência, ele é um cara que vende bastante, mas ele sempre está pensando naquilo que a empresa dá, naquilo que a empresa oferece, ou seja, é uma visão do que alguém vai proporcionar para ele. Ele não entende que ele próprio proporciona. Ninguém dá nada. As pessoas, no máximo, elas te oferecem uma possibilidade de. Você trabalha na minha empresa, você foi contratado para trabalhar na minha empresa, obviamente que eu preciso que você produza. Em contrapartida, eu vou te pagar. Né? A lei, ela vem para dizer o contrário, a lei te obriga a pagar X ou Y ou Z para alguém, beleza, você paga porque é lei. Mas você não vai fazer aquilo lá de uma forma que realmente proporcione para a pessoa uma condição de crescer se ela não trabalhar de uma maneira que faça crescer a empresa também. É uma troca, não tem jeito. Então, como nós fomos educados ao longo de muitos anos, em um determinado momento até precisava, sabe? Mas ao longo de muitos anos nós vivemos em cima dessas leis trabalhistas rígidas, dessa questão da obrigação, o sujeito ele se acomoda em base dessa obrigação do empregador e aí ele acaba não se desenvolvendo como empreendedor, verdadeiramente. E é por isso que a gente acaba tendo resistência à inovação, porque a inovação dá trabalho. Quando se fala em inovação, nós não estamos falando necessariamente de tecnologia. Nós podemos inovar com um pedaço de pau. Quer dizer, inovação é simplesmente um jeito mais simples e mais objetivo e mais barato e mais seguro para você fazer alguma coisa que tem demanda no mercado. Nós existimos para resolver o problema dos outros, independente de quem seja esse nós. Independente do que você faça, você só vai conseguir realmente crescer e prosperar se você resolver o problema de outra pessoa. Por que muito vendedor não cresce? Porque ele quer resolver o seu próprio problema, que é o salário e a comissão. Né? Não, vamos resolver o problema dos outros. O que eu posso oferecer para o meu cliente, para o meu fornecedor, para o meu empregador, para a sociedade de uma maneira geral, que ela queira me pagar por aquilo. E aí é onde eu vou prosperar, onde eu vou escalar, sabe? Escalonar, né? Onde eu vou conseguir realmente trazer um retorno. Só que isso dá trabalho.
Sim. Porque, veja, se eu aprendi lá nos anos 90, como eu aprendi lá nos anos 90, trabalhar vendendo curso de inglês, e eu abordava as pessoas na rua, eu ia para o calçadão, abordava a pessoa na rua, Sim. conversava com ela me recebia bem naquela abordagem, Legal. eu pegava o telefone fixo dela naquele momento lá, no dia seguinte eu ligava, marcava uma reunião, eu ia na casa dela, e a pessoa me recebia na casa dela, e aquilo lá eu aprendi a fazer de uma maneira maravilhosa, eu vendia muito, Thiago. Só que se eu Isso tivesse... década de 90. Década de 90, estou falando de 1993, que foi o Sim. começo do meu trabalho. Isso funcionou muito bem por muitos anos. Sim. E muitas pessoas, inclusive eu, nos tornamos craques em fazer isso. A gente fazia isso com muita facilidade. Legal. A gente batia tudo quanto era meta, Sim. jogava a meta mais alta, ensinava outra pessoa a fazer, fazia Sim. melhor. Legal. Chegou um determinado momento que o comportamento do público mudou. Sim. Por N fatores. Surgiu o celular, Sim. surgiu a Bina, lembra? Que identificava o seu sim. telefone, as pessoas começaram a não querer mais atender telefone, a violência começou a se tornar um pouco mais latente, Sim. então o sujeito já não queria parar para você na rua. Primeiro que ele já sabia o que você estava fazendo ali. Quando era novidade, as pessoas paravam por curiosidade. Depois de um tempo já não paravam mais. O sujeito já não queria mais te receber na casa dele. Então, aquele sistema que funcionou nos anos 90... 10 anos depois já não funciona mais. Sim. Tem que adaptar. Isso já é uma inovação. Sim, isso vai falar. Então, essa inovação é, bom, eu não vou mais ligar para o telefone fixo, eu vou criar uma circunstância de ligar para o celular. Não, mas celular o cara não atende. Vou criar uma circunstância de fazer isso através de mensagem. Sim. Não, mas mensagem ele não responde. Vou criar uma circunstância de fazer isso através de redes sociais. Sim. Ou seja, você vai inovando. Sim. Então, quando você sai da abordagem na rua e vem hoje, 30 anos depois, para um lead captado pelo Google, captado pela rede social, você inovou. Mas, se o sujeito é um cara que deu muito certo lá atrás, ele era craque naquilo, ele vai olhar para você e vai falar assim, do meu jeito também dá certo. Tá, mas com que tipo de aproveitamento? Qual é o percentual de conversão desse seu jeito da Idade da Pedra? E eu gosto até de comparar essa questão da Idade da Pedra, porque eu costumo dizer o seguinte, a Idade da Pedra acabou, né? Sim. Mas não foi por falta de pedra. Quer dizer, tem pedra até hoje. Sim. A Idade da Pedra acabou porque surgiu metal. Sim. Então, todas as vezes que surge uma tecnologia melhor, um sistema melhor, uma metodologia melhor, mais segura, mais simples, mais barata, mais rápida, tem menos trabalho físico ao ser humano, ele opta por ela. E não adianta a gente querer. Sim, acho legal que você falou de inovação, principalmente do mercado de vendas de curso de inglês, né? E é óbvio que evoluiu. Vale para outros mercados, né? Eu nunca participei, mas eu sou potencial cliente, então fui abordado por, sei lá, dezenas de escolas. E é legal ver essa evolução mesmo, desde a época que eu estudava, colegial, até hoje, vida adulta, como que se aborda, como que se vende, né? As mais diferentes escolas de inglês, marcas que estão aí há décadas também. Mas o que dá para perceber? Qual que é o gancho que eu percebo? É como a dificuldade, que talvez seja cultural, e eu percebo que o americano não tem isso, é de desprender do que é feito ou da tecnologia que é usada. Então, tem histórias aí até de pessoas, eu cito aqui, falo do Flávio da WhatsApp, né, em algumas situações. Tem até uma camiseta que é uma frase dele, que ele usa muito, estabilidade não existe. Hoje eu não seja um pangaré. Que depois nós vamos entrar em alguma parte que eu vou mostrar, porque eu vim com essa camiseta hoje. Essa dificuldade, né, é muito doido, mas assim, às vezes minha esposa fala, nossa, mas o Alex sabe bem disso nos grupos, mas você falou ontem, aí agora já é outra coisa. Eu sim, uai, porque tipo, não funciona mais, não é mais, vamos para o outro lado. E eu tive um vendedor que eu demiti, que nem era da época do Alex, nem conheceu esse vendedor, e ele falou para mim assim, quando a gente começou a implementar um processo bem rígido de, como aqui, né, o escritório de auditoria, vendas complexas, né, B2B, é um processo com muito filtro, com muita qualificação, não dá para nem você perder tempo e nem uma multinacional perder tempo. Então, você tinha que ter certeza que era um cliente que tinha perfil e por aí vai. E aí o vendedor falou assim, não, mas eu vendo há 20 anos e eu nunca vi isso, ter que anotar isso, ter que colocar na agenda isso. Aí eu falei, cara, mas que exemplo você é de vendas de 20 anos? Tem resultados? Não tem nada? Então, tchau, vai trabalhar em outro lugar. Então, eu percebo que o processo de inovação, ele está muito mais ligado ao desprendimento ali, né, ao
não criar raiz em cima daquilo, seja no processo comercial, e é legal porque a inovação entra em tudo, né? É que nem você falou, o público mudou, né? A tecnologia mudou. Você teve aí, a gente tem que pegar 93, na verdade você teve... Nós temos hoje há 30 anos. Você teve 25 anos nesse ramo, né, de idiomas, né? Sim, então, ou seja... 25, quase 26 anos. Ou seja, você viu tudo, você viu internet rápida, smartphone, iPhone dominando, Nokia falindo, você viu tudo, WhatsApp sendo inventado, rede social, ou seja, você pegou todas as formas que é aquela coisa, se não inovasse, se não inova, você morre. Então, ou seja, a inovação, que não é invenção, né, porque você olha, você não inventou nada, você evoluiu e teve performance, tanto lá como CLT, vendendo, depois como sendo dono de franquia, você vê que você teve performance em treinamento, em comercial, fez ali a sua vida ali em cima disso, sua bagagem em cima disso, mas você não inventou nada, você na verdade inovou de acordo com as situações que foram lhe apresentadas. E aí a gente pode até entrar na pandemia agora, você pode até citar um pouco o que você fez na pandemia, você falou alguma coisa de profissionais do ramo de gás, né? Você falou. Depois eu conto essa história. É legal entender, porque o que eu percebi aqui na We Audit, a gente não tem como eu não ter mentalidade de inovação, porque é uma auditoria, é um ramo complexo, que atende multinacionais, elas têm uma complexidade muito grande. Então, era quase que eu vendia mostrando que era quase que uma alfaiataria. O meu contrato, eu não podia dizer, é isso, é aquilo, assina aí. Eu tinha que arrumar os contratos de acordo com a multinacional. E aí você vê que empresas japonesas queriam uma coisa, empresas alemãs queriam outra, americanos queriam outra. Então era quase uma alfaiataria. Eu tinha que montar o projeto, o trabalho. Então você era obrigado a inovar a cada contrato fechado. Você tinha que ter essa mentalidade de inovação. Maneira que a equipe prestava o suporte, atendimento, que fazia o relatório, que concluía a auditoria, apresentação para a diretoria de resultados. Cada cliente, até hoje, né, Alex? Inclusive, né? Não mudou nada. Cada cliente tem ali as suas particularidades. Então, culturalmente, aqui nunca teve essa coisa de, ano passado era assim, se o cliente não quer, então tchau. Quando, na pandemia, eu abri uma hamburgueria, todo mundo falou assim, mas você não entende nada de alimentação. Eu falei, não entendo. Só que a gente já entendia de gestão, de processo, de pessoas, já tinha um propósito por trás, na abertura, e não tinha essa coisa presa, né? Tanto que eu percebi, até alguns amigos que me ajudaram lá no início, um deles tinha hamburgueria, não tem mais, faliu, o outro tem ainda, mas está lá estagnado, porque eles não tinham essa mentalidade, eles entendiam muito do hambúrguer, da carne, né? Do queijo, do processo de fazer o hambúrguer, só que preso naquilo. E a gente já transcendeu, foi falar, não, vamos para o outro lado, vamos colocar propósito, ajuda social. Ontem eu fui levar um cheque, inclusive, na Adacamp, que é uma ONG que ajuda autismo, né? Pessoas com autismo. Ou seja, mostrar que não era só comer um lanche, era você participar de um movimento, de um propósito, era comer um lanche ajudando quem mais precisa. E cada mês você tem ali uma causa, você tem ali um lanche do mês, então você gera novidade. Então, essa inovação que era a cultura nossa, porque eu não inventei o hambúrguer, eu não inventei causa social ou apoiar a causa social, só que eu trouxe esse movimento para uma hamburgueria, o que fez ter cada vez mais clientes, um marketing do bem. Quando a gente fala que a gente fez tráfego pago 3 meses, né, Alex? Lá no início, depois nunca mais fez tráfego pago, porque o negócio vai rodando sozinho, o marketing do bem vai rodando sozinho. Então, a pandemia muita gente travou, a gente não travou. Eu abri negócios, iniciei negócios novos, iniciei até um nos Estados Unidos, no mercado de games, bem, essa coisa inovadora, não inventei o mercado lá nos Estados Unidos, bem inovadora. Fala para mim na pandemia assim, 2019, que foi a sua última escola, 2020 veio a pandemia. Então, assim... Bem em cima. Foi bem em cima. Fala para mim assim, o que você enxerga assim nessa trajetória, nessa mudança, nessa transição de carreira, porque é isso, né, na verdade? Foi exatamente isso. Exatamente isso. O que você enxerga de inovação desse pedaço da sua história? O que você viu que, isso não funciona mais, não adianta eu fazer isso? Uma coisa me irrita muito é quando a gente começa a falar, isso aqui é raiz, aquilo é Nutella. Sim. Sabe, isso aí é não sei o que, vendedor raiz é bom, vendedor Nutella é fraquinho. Sim. Gente, não se trata nada, não tem nada a ver isso. Primeiro porque ser raiz, muitas vezes significa até algo bem negativo. Sim. Está enraizado, parado lá atrás, Sim. não se mexe. Sim. Eu jogo beach tênis, né? Uma das coisas que a gente aprende no beach tênis é o seguinte, você não pode ficar plantado no meio da quadra. Plantado no meio da quadra não pega a bola. Sempre se movimentando. Sempre se movimentando. Sim.
Então, o ser humano é igual. Sim. Ele não pode criar raízes. Quando ele cria muitas Sim. raízes, ele se torna um cara ultrapassado. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que a gente precisa entender é que o mundo está girando, muitas coisas estão acontecendo. Vamos voltar à questão da Idade da Pedra. Eu fico imaginando lá atrás, né, na Idade da Pedra, Sim. os caras empurrando pedra, isso é claro que é figurado na minha cabeça. Sim. Aí chega um peão lá com uma alavanca. E alguém vai dizer assim, não, vai trazer essa alavanca aqui não, isso aí vai deixar todo mundo muito acomodado, depois ninguém nunca mais vai conseguir empurrar pedra sem essa alavanca. E é isso que eu vejo as pessoas fazerem isso. Porque a inovação existe para uma única coisa, para facilitar a vida do ser humano. Antes o sujeito que estava cana, na alfanja, acho que chama o negócio. Nem imagino. Acho que é alfanja. Eu já ia pra peixeira. Mas não é. Facão já. Não é facão, é diferente. É assim, é outro negócio nome. que é uma outra... Sim. Eu sei o que é o... mas ele cortava a cana com aquele negócio. Ele cortava Sim. canela. Sim. E aí quando veio uma acidentes. máquina que cortava a cana automaticamente, E limpava, né? Corta e limpava, limpa. a coisa mais linda do Sim. mundo, mas que é operada por um operador por Sim. vez, né? Não que só tenha um cara. Que daqui a pouco é robô, né? Daqui a pouco é por... E vai acontecer. Sim. Aí vai falar, nossa, mas agora vai tirar o emprego do coitado do Sim. cortador de cana. Não vai tirar o emprego do cortador de cana. Mas esse cara, ele tem que sair dali, porque aquilo é um emprego que mutila. Sim. Tem muito perigo. Sim. Entrar em espaço confinado tem muito perigo. Sim. Trabalho em altura tem muito perigo. Sim. Então vai chegar um determinado momento que não vai ter mais esse tipo de trabalho Sim. perigoso, porque esse o robô faz. Ah, mas e o cara que só sabe fazer isso? Bom, ele tem que aprender a fazer outra coisa. Sim. Ele está enraizado ali. Ele tem que aprender a fazer outra coisa. E quem é que tem que oferecer isso para ele? É quem já tem algum tipo de estrutura. Eu entendo, sim, até o contrário Sim. um pouquinho do que eu falei lá atrás, que a empresa não é tua mãe, né, para ficar cuidando de você, mas a empresa tem a responsabilidade de transmitir cultura. Sim. De oferecer inteligência para as Sim. pessoas, sabedoria, direcionamento, isso sim. Sim. E tem aquela música do Raul Seixas, né? Metamorfose Ambulante. Sim. Eu quero dizer aquilo que eu disse antes, Sim. né? É por aí, a gente tem que sempre mudar. E lembro que, num determinado momento da pandemia, as pessoas estavam brincando muito com aquele lance da música do Raul Seixas também, só que era outra música, né? O dia que a Terra parou. Sim. Né? Que o padeiro não saiu para fazer pão, porque sabia que o cliente também não estava lá. Sim. Pois é, vamos para outra música, né? A Metamorfose Ambulante. O que eu fiz ontem já não vale mais. Não. Eu preciso mudar, porque o mundo mudou. Sim. Então, na pandemia, só para responder a tua pergunta, eu estava exclusivo nesse mercado extra. Eu já tinha interessante, obviamente que ainda em crescimento, mas já tinha buscado alguns clientes interessantes, algumas multinacionais, inclusive. Eu lembro que fevereiro de 2020, semana em que eu atendi pelo menos 9 palestras em uma semana, vou bombar. Março de 2020, estava na Mafre, aqui no Cambuí. Sim. Auditório da Mafre, aqui no Cambuí, fazendo uma palestra dia 12, se não me engano. De março. E ali, algumas pessoas já falaram para mim assim, antes de ir para a palestra, online, tinha caído minha ficha, né? E realmente a gente fez uma palestra, o Auditório da Mafre. Tem gente que não foi, em função já de um risco de contágio. Parou tudo e fica 15 dias parado. 15 dias tá bom. Sim. Vou descansar 15 dias aí, assistir filme, boa, né? Conversa de achatar a cor. 40 é o quê? 40 dias? Eu pensei, pô, não vai durar 40 dias. Quem fica 40 dias parado, né? Sim. Durou praticamente 2 anos. Sim. Claro que num grau muito menos intenso. Mas o que aconteceu? Depois de algumas semanas de pandemia, sem poder trabalhar, o setor de eventos foi muito prejudicado. Sim, super. Nós fomos para o online, sim, mas ir para o online era um desafio também, porque nós não tínhamos domínio disso aqui, olha. Tecnologia para transmitir ao vivo, online,
O Zoom era uma coisa assim que poucas pessoas conheciam, né? Então, eu fui aprender a trabalhar com o Zoom, criei quase que um estúdio na minha casa, sim, mas e aí, isso me sustenta? Não. Mas é legal isso aí que você tá falando, esse ponto aí, porque isso daí no Taleb, né, o evento do Cisne Negro, você vê que foi inovações forçadas, porque o evento, e sempre, se é um evento de Cisne Negro, aquela coisa de, sei lá, quebra da Bolsa de Nova York, 1929, Guerra Mundial, essas coisas, a pandemia foi isso. Então é um evento que, e eu tenho até um texto, em abril, eu escrevi um texto, dia 20 de abril, que tinha basicamente um mês de pandemia. E aí eu escrevi um texto falando que muitas coisas ruins vão vir ainda, só que aí já é outra teoria, né? Já é a teoria do caos, né? Já é um outro lado, que mostra que com a mesma força que vem algo ruim, exatamente vai vir a mesma força algo bom. E você está falando de algo que foi acelerado absurdamente rápido. As pessoas... por exemplo, eu lembro de, sei lá, idosos, né? Sei lá, pais de amigos, eu lembro eu não tenho mais avós, mas eu lembro assim, não tinha assim, essa coisa de aplicativo, pessoas que não tinham aplicativo de banco, você não tinha auxílio emergencial sem aplicativo. Então, cartório, parte de advogado. É básico, é só você entender o seguinte, toda crise, ela antecipa tendências. Sim, então já existia uma tendência de fazer muita coisa online. Isso nunca fez sentido. Desde quando nós criamos tecnologia para isso, não fazia mais sentido você trabalhar 100% dos profissionais em modo presencial. Sim, podia ser híbrido. Você já poderia ter feito híbrido há muito tempo, mas por que não se fazia? Porque as pessoas têm resistência à mudança. Exatamente. Não, fazer o híbrido dá trabalho. Não, e inovação, no resumo, é mudança, né? Se você analisar e a gente simplificar, sair fora de termos e jargões empreendedores, tecnologias, inovação é mudança para melhor, né? Óbvio. Inovação, olha só, inovação não é você sofisticar, é você simplificar. Sim. Antes de te contar da questão do gás, deixa eu te contar uma coisa. Eu comprei um carro uma vez e fui pedir para instalar uma mídia, que inclusive esse carro que você viu aí fora, pedi para instalar uma mídia. Legal. E eles instalaram a mídia. Nossa, essa mídia é isso, é aquilo. Então, chegou na hora de usar. Complexa, é muito complexo. O sistema operacional dela é complexo. Você tem que pegar e ligar a internet aqui para poder instalar aqui, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Quer dizer, nessa eu estou pelo menos uns 5 minutos parados no estacionamento para conseguir ligar o Waze. Aí eu fui falar na loja que me vendeu, na concessionária, né? Olha, o problema é que eu estou vendo que isso aqui não me serve. Ele falou, não, sabe o que é? Isso aqui é assim mesmo, porque ele é muito sofisticado. Gente, mas sofisticar não pode complicar a minha vida, tem que facilitar a minha vida. Exatamente. Né? E aí, contando essa questão da pandemia de novo, num determinado momento, eu lembro que eu estava parado na minha casa, pensando, o que eu vou fazer? E aí eu tenho uma lousa na parede de casa, assim, né, que eu uso para recados. Eu trabalho muito com post-it, eu tenho também meus... uso Trello, tudo, mas eu gosto dos meus post-its ali, né? E eu comecei a anotar os setores que estavam trabalhando, porque eu não tinha trabalho. E eu fazia online e não me sustentava. Pensava, quem que está trabalhando agora, que pode treinar o colaborador? A alimentação está trabalhando com restrições. Por isso está trabalhando. Com saúde eu tirei fora, porque eu tinha muito mais focadas em outra coisa. Embora, óbvio, também que você precisasse treinar, mas eu também não queria trabalhar com aquilo que me traria um risco, né? E eu comecei a focar, eu peguei assim 4 ou 5 setores, que eu falei, é nisso que eu vou trabalhar. E fiz alguns contatos, e o primeiro trabalho que veio dessa ação foi uma rede de depósitos de gás, da Liquigás. O que eu iria fazer? Treinar os entregadores para que eles pudessem fidelizar o cliente. E aí nós criamos algumas personas. Né? O Carlão era o entregador e a Dona Maria era a cliente. Como que o Carlão ia entrar na casa da Dona Maria? Quando ele iria usar luvas, em que momento que ele ia colocar as luvas, se iria ser na frente dela ou não, como que ele entraria, que tipo de atitude ele teria, qual era a higiene que ele iria ter depois de instalar o bujão lá no fogão da Dona Maria. O que ia fazer, qual é a frase que ele ia falar para a Dona Maria para que ela pudesse, da próxima vez que ela fosse chamar
um bujão de gás que ela chamasse o Carlão. Sim. Ela não queria o outro. Sim. Ela queria o Carlão, porque ela já sabia que o Legal. Carlão entraria na casa dela com uma série de protocolos Sim. que naquele momento, lá para uma senhora super assustada, faria diferença. Sim. E a gente conseguiu ter uma evolução Legal. no volume de vendas de gás daquela rede de depósitos que fica naquela região de Itupeva, Jundiaí. Sim. E como que nós fazíamos para treinar? Não tinha como treinar, não tinha onde. Você não podia juntar as pessoas. E é um pessoal que tinha dificuldade também de tecnologia, né? Eles sabem entregar gás e dirigir caminhão. Então nós montávamos uma tenda no pátio, todo mundo de máscara, distanciado. Sabe, até tem no meu Instagram, quem quiser olhar no meu Instagram agora, de 2 semanas atrás, eu postei a foto de uma dessas palestras. E eu fazia essas palestras a céu aberto. E aí as pessoas vão dizer, mas você se propôs a isso? Porque teve muito palestrante que simplesmente parou na pandemia. Sim. Ficou 1 ano, 2 anos parado. Sim. E alguns não voltaram. Sim. E eu falei, eu não posso me dar esse luxo. Sim. Qual é a realidade que você tem? Assim como, quando você tem mais recursos, você usa esses recursos que você tem. Quando você não tem recursos, você cria uma circunstância de trabalhar com aquilo que você tem. O MacGyver não fazia lá uma armadilha com palito de fósforo? Fazia bomba com banana. Nunca vou esquecer. Fazia dinamite com banana. Cara. Então a gente faz um monte de coisa também. E aquilo lá é óbvio que fala... fantasia, né? Sim, mas uma ficção, mas nós trazemos isso para o mundo real. Sim. O empreendedor faz exatamente, é legal. Dinamite com uma banana todos os dias. É legal, né? Exatamente, é legal essa analogia porque você literalmente empreendeu, né? E o nome do podcast é Pode Falar Empreendedor. Era em um momento que uns estavam lidando só com medo. Eu fiz vários textos, vários posts de medo, né? Eu, até pela minha educação do meu pai, a maneira que veio, meu pai pedreiro, muito bruto, né? Meu pai continuou trabalhando normalmente, né? Até aumentou a demanda absurdamente de povo que ficou em casa, queria reformar, queria arrumar as coisas e aumentou os clientes do meu pai absurdamente. Na pandemia ele não podia parar e meu pai sempre educou os filhos para não, tem que ter medo, tem que fazer, assumir responsabilidade. O Alex sabe bem disso. Eu dei uma reunião pesadíssima, né? Como seria, né? Inclusive nessa de 15 dias que você falou, eu dei uma reunião falando, né? Não vai ser 15 dias. Os caras vão segurar isso por 1 ano, até mais. Porque isso é uma ótima oportunidade de manipular um pouco ali o povo e vai longe isso. E eu falei como seria, né, Alex? Eu falei, quem tá comigo? E foi o que aconteceu e infelizmente foi muito mais tempo do que deveria e aproveitaram a crise, o emergencial para fazer o que quisesse, pegar dinheiro da onde quisesse. Mas quem é empreendedor tem essa visão, você acaba buscando oportunidades. Vi que eu abri uma hamburgueria e era o que mais bombava de alimentação delivery, era a hamburgueria. E aí você vê essa visão, como é legal, de olhar nichos, né? Como você olhou isso do gás. E eu nunca tinha... Aqui não tem nada parecido com isso, porque agora não, porque é gás encanado, mas até 1 ano e meio atrás eu tinha que chamar o povo do gás. Eu nunca vi ninguém tentar fidelizar, eu nunca vi nenhuma ação comercial. Malemar dava um Tupperware de presente, mas assim... mas assim, dá pra ir muito longe, dá pra gente ir muito longe no que você fez. Só que, o que eu percebo? As pessoas, elas têm medo do fora do padrão, né? Fora do status quo ali, né? Do tipo, mas um entregador de gás, que nem você falou, ele sabe dirigir, conferir se o gás não tá vazando, ele não vai saber falar com a senhora tal, com a dona tal. Mas você vê, é uma coisa muito louca, porque, na verdade, óbvio que ele sabe. Porque o nível de confiança, quando o cara tá lá do gás, ele tá conferindo se não tem vazamento. Meu pai fazia isso, né? Então... E olha quanto interessante que esse cara, como que ele não sabe? Ele, lógico que ele sabe. Sim. Esse cara, ele vem de uma geração, ou não só de uma geração, mas muitas vezes até de uma região, que é uma região... às vezes do interior, né? Sim. Muita gente do interior que vem e acaba fazendo esse trabalho. Sim. Eu não estou falando isso em tom preconceituoso, estou falando no tom estatístico da coisa, né? E esse cara, ele vem de uma cultura que as pessoas conversam. Sim, exatamente. Então por que não usar essa capacidade que ele tem de relacionamento para vender, né? E muitos outros setores também trabalharam muito bem na pandemia. Por exemplo, você pegar o setor imobiliário, foi um dos que mais cresceu. Sim, surreal. Porque o sujeito morava numa casa pequena e agora os filhos dele não iam mais para a escola, eles iam fazer reunião online da mesa da cozinha. Imagina, era o marido e a mulher
os dois de um lado da mesa para fazer reunião, não dava, tem que ir para um outro lugar. Mas, nossa, minha casa só tem 2 dormitórios, um é nosso, outro é das crianças, onde eu vou fazer meu escritório? Foi isso mesmo. E aí ele teve que ir para uma casa maior. Em contrapartida, aquele cara que tinha perdido renda, ele tinha uma casa grande, ele tinha que ir para uma menor. Sim. O que aconteceu? Tudo que o mercado imobiliário queria era essa dança de cadeiras. Sim, óbvio. Todo mundo ganha. Quem vende, quem aluga, todo mundo ganha. E o que aconteceu? O mercado imobiliário bombou. Foi. Eu fui treinar imobiliárias, inclusive algumas aqui em Campinas. Sim. Tem porque o ano de 2022, praticamente, 60% do meu faturamento foi de imobiliárias. Sim. Porque eu criei uma metodologia de trabalho com corretor de imóveis. Um povo fantástico. É um povo empreendedor. Sim. O corretor de imóveis ele é empreendedor, trabalhador. O problema é que às vezes ele tem uma mentalidade que está na raiz. Sim. Lá atrás. E que é uma escola muito tradicional, né? É uma escola muito tradicional, porque o corretor de imóveis ele gosta muito de falar daquilo que ele fez no passado. Sim. E ele tem dificuldade de usar a tecnologia. Então, o meu trabalho era muito menos técnico e muito mais de conscientização da importância de inovar. É uma coisa básica. O dinheiro muda de mãos. Sim. O corretor de imóveis, muitas vezes, ele é muito tradicionalista. E olha para sua cara, para a cara do Alex, ele pensa assim, esse cara tem ou não tem dinheiro para comprar esse imóvel. Sim. O dinheiro mudou de mãos, as pessoas mudaram o comportamento e dinheiro não tem mais cara. Nunca teve, na verdade. Né? Não, nunca teve. Nunca teve. Sim. Mas hoje, mais do que nunca, você já não identifica mais o perfil das pessoas. Pela vestimenta. Hoje você vê um cara todo comportadinho, não é necessariamente o estereótipo de uma pessoa bem-sucedida. O sujeito bem-sucedido pode ser um cara com 2 argolas aqui. Sim. E ele tem dinheiro. E o importante é que você vai fazer a felicidade dele vendendo imóvel para ele, ou o que for. Não, ainda mais hoje, com youtuber, streamer, você vê uma molecada aí de 19 anos ganhando 300 mil, meio milhão por mês, passando um joguinho, besteira, surreal, assim, realmente o que você está falando, né? E até por benchmark, até por entender, estudar a geração atual, dos 17 aos 21, é surreal. Tanto de meninos e meninas nessa idade com dinheiro. Tô falando 300, 500 mil, mas assim, tem muito mais. Estamos ganhando mais de 1 milhão, 2 milhões por mês com visualizações, com inscrições na Twitch. É surreal, assim. E você tem essa visão, mas aquele cara que é mais tradicional... Não tem. Ele fala aquela frase que você gosta, né? Exatamente. Faz 20 anos que funciona assim. Aí entra o Não Seja um Pangaré, né? O Não Seja um Pangaré... e aí eu falo, por exemplo, eu era pangaré nessa parte de saúde, de alimentação, de treinos, eu era pangaré. Todo mundo pode ser pangaré em alguma coisa. O Não Seja um Pangaré é exatamente essa virada de chave. Opa, não é mais assim. Não posso seguir por esse caminho. E isso de inovação, eu acho que entra muito nisso, né? Tem pessoas que dói mudar alguma coisa, né? Dói mudar marca de carro, porque eu uso há 20 anos essa marca. Tipo, o que tem a ver? Não tem nada a ver com essa outra. Quer dizer que é o melhor do mundo que você usa há 20 anos. E eu nunca tive essa dificuldade, nunca tive... até no negócio de games, uma coisa que eu gosto muito, do famoso ista, né? O cara, eu sou nintendista, sonista, eu sempre dei risada. Eu falei, mas eu não posso gostar de tudo, jogar tudo. Por que eu tenho que escolher um? Então, carro, marcas, né? Time, né, de futebol, política, você vê que assim, culturalmente... Não, o time é legal, a gente tem um, né? Não, mas eu não tenho nenhum, por exemplo. Não, mas eu, por exemplo, tenho nenhum, porque, eu fui ver o jogo, sei lá, qual que é a diferença, o que eu percebo nisso, e não tenho nenhum? Você consegue curtir, que nem NBA agora, ganhou lá o Nuggets, cara, você vê qualquer time, qualquer jogo bom, você não tem aquilo de, eu queria que esse se fodesse, eu queria que aquele... Você não tem isso, você fica tipo assim, você vê qualquer jogo bom, vídeo a final aí, né, da Champions aí, então, aí, por mais que você, não, mas eu torço no Brasil, tô assistindo a Champions, mas mesmo assim, você vê o cara, tipo, não, porque talvez na final, sei lá, flamenguista falando, nos vemos na final, Manchester City. Ou tem um jogador ali que foi do seu time, você exato. Gosta... Não, veja, eu sou um cara torcedor, eu gosto de torcer. Mas o meu time hoje, gente, eu sou santista. Pelo amor de Deus, o Santos está indo pro caminho do Guarani. E o que eu vou fazer? Então tá mal. Mas eu curto. Então tá mal. Eu curto ver futebol. Sim. Futebol. Eu torço, mas eu não brigo com ninguém por causa disso. Agora, é legal torcer?
Mas é legal não ser esse ista que você está Sim, falando. aí não é torcer, aí já é fanático. Outra coisa. É fanático. Todo fanatismo é Sim. ruim. Seja religião, política, futebol, qualquer coisa. Olha, todo fanatismo Sim. é ruim. Primeiro porque você não é mais o mesmo cara de ontem. Não. Né? Segundo porque aquilo que você fez no passado pode não fazer mais sentido hoje. Sim. E quando você pega e Sim. bota um emblema no peito, é muito difícil tirar. Sim. Por exemplo, eu sou santista porque meu pai era santista. Eu era criança, eu via isso, eu via aquilo, depois né, eu vi geração Robinho, eu vi geração Neymar, Pô, é muito legal ser santista naquele momento lá. Mas e agora? Eu continuo santista. É difícil eu não ser mais santista, né? Agora, já pensou se eu fosse um ista para outras coisas? Sim. Na profissão? Ou no passado, eu lembro meu pai falecido já. Meu pai é nascido na década de 40, foi jovem na década de 60. E era o homem bom naquele momento. O homem bom era aquele homem machão, brigão, forte. O que é que transmitia segurança para a família? O pai era o quê? Era o carrancudo, não é? Meu pai é assim. O carrancudo. Ele não podia mostrar que ele era sensível, que ele se emocionava. Não, o homem se emocionar é coisa de mariquinha. Você vê o machismo enraizado ali? Mas esse era o cara dos anos 60. E para eles é muito difícil mudar. Ah, sim, óbvio, não muda. Então, poxa, se eu falar para você quantas coisas já mudei no meu pensamento, desde quando eu falo, já na fase adulta, muitas pessoas hoje me encontram e falam, nossa, você mudou, hein? Sim. Nossa, como se fosse uma coisa, mudar fosse uma fraqueza. Sim. Não, mudar é uma coisa positiva. Eu mudei porque eu me adaptei à época. Não, mas exatamente, eu acho super legal isso. Olha que louco, do tipo, eu tô no objetivo, tenho que perder peso, tenho que entrar em forma, é um desafio que eu nunca venci na minha vida. Então, eu coloquei esse ano, vou vencer esse desafio, e aí você tem que fazer escolhas do que você come, escolhas do que você faz no seu tempo. E aí minha filha, que faz 4 anos, mês que vem, ela vai comigo, ela participa da cozinha, vai no mercado comigo comprar as coisas saudáveis, ela vai pra academia comigo, porque é no prédio e quase não tem ninguém, fica só eu e ela dentro da academia. E aí, ontem ela perguntou, falou, papai, por que você não tá jogando mais? Eu falei, porque se eu jogar 1, 2 horas por dia, é o horário do treino. E aí eu falei, se eu jogar, sai um jogo novo agora, e a média desses jogos é 60, 70 horas. E eles marcam o tempo de jogo. Aí eu falei, é 70 treinos, cara, não vai dar pra bater a meta de meter o shape, não vou não. Então, do tipo, qualquer amigo... Sim, mas qualquer amigo meu, nerd, das antigas, da escola, se eu contar isso, ele vai, não, mas como assim? Você não tá jogando mais, você não assiste mais aquilo? Você... Falo, não cabe, entendeu? Então, aí minha esposa, do tipo, não, domingo também você vai pra academia? Sábado vai pra academia? Eu falei, mas você lembra que esse horário aqui, eu estaria no meio da tarde jogando, no ar-condicionado, no sofá? Eu só não deu isso, eu tô fazendo um outro objetivo. Mas eu nunca tive isso. Isso é uma coisa do Thiago, mas não é normal. As pessoas têm uma dificuldade. Óbvio, nem tô falando pra mudar de time, mas que nem eu disse, se eu falar hoje, não, tô torcendo pro Santos, eu torcer pro Santos. Daqui um ano, falar, não, agora eu torcer pro Flamengo. Pra mim não faria diferença nenhuma, porque eu sou muito desprendido das coisas. Então, a paixão por games que eu tenho não é que eu não tenho mais, que eu nunca mais voltarei a jogar e, não, agora eu sou bodybuilder, não jogo mais. Não, isso é uma coisa do Thiago. Por isso que inovação, para mim, nem entra no âmbito de tecnologia. Nunca foi difícil. Quando mudava um treinamento, né? Eu fui CLT em várias oportunidades, sempre comercial também. Não, agora não é mais assim que vende carro. Não, agora não é mais assim que vende carta de motorista. Não é mais assim que vende celular, computador. Não fazia diferença para mim, porque para mim era, beleza, então esse é o plano novo. Fase que passou, né? Mas eu lembro, assim, no ramo de carro, por exemplo, não, como assim? Então não tem mais 72 vezes sem entrada? Porra, que foi lá atrás, eu vendi na época do Lula, lá atrás. Porra, aqueles subsídios de carro, redução de PI, aquela coisa de dinheiro soltando. Eu sei que meu pai comprou um carro nessa época, pedreiro, e perdeu o carro, não conseguiu pagar, perdeu o carro. Conseguiu comprar, mas não conseguiu. E hoje ele conseguiu, né, entendeu algumas coisas, e hoje ele tem um carro quitado. Mas assim, beleza, não pode mais. Quanto que é essa entrada? Agora é no máximo 48. Beleza. Não ganha mais comissão vendendo aquele acessório. E aí eu falava, não, ok, mas se o cliente é bom aquilo no carro, eu não vou deixar de vender, porque... E você vê que é curioso, num determinado momento podia financiar um carro até 36.
Depois podia até 72. Pulou para 72, 2008. Depois pulou para 48. No máximo, Aí assim. quando chegou nos 48, aquele cara que vendia por 72 vezes achava pouco. Sim, ele não conseguiu bater meta. E ele esqueceu que ele já vendeu o carro em 24. Sim, exatamente. 18. Ele não conseguiu bater meta. meta. Eu comprei um carro uma vez. Mas tem algo importante aí. Tudo de vendas, tudo, assim, absolutamente tudo. Inclusive, eu fiz um evento recente aqui na Weldit e um chefe meu, o único chefe que eu tenho contato até hoje, no despachante, quando eu vendi documentação de carro, bem ligado ao ramo de carros, ele estava aí, né? O Rodrigo Goios. E tudo de vendas eu fui bem sucedido. Por quê? O que você falou aí, eu acho muito legal, porque foi minha escola. Do tipo, eu falei, não, eu tô aqui para servir o cliente. E eu lembro que 18 anos eu vendia carta de motorista numa autoescola que faliu, porque falavam assim, não, mas você trabalha pra gente, não pro cliente. Você não pode vender melhor carta, o melhor plano, melhor aula. Porque eu falei, mas como não? Tipo, não é o aluno que paga a autoescola, que me paga o meu salário? Isso com 18 anos. Eu discutindo com o gerente nessa época. O que acontece? Quando você entende que vender é servir, você está ajudando, o nível de indicação, o nível de referência é absurdamente alto. Então, na autoescola, eu sofri para bater meta 3 meses. Quando esse círculo virtuoso começou a rodar, eu ficava literalmente de braço cruzado esperando vir cliente. E eu fiz isso se com 18 anos eu já sabia isso, o resto da vida foi isso. Então, o ramo de carro, quando eu ajudava aquele cliente, não, você tem que ter esse acessório. Cara, você tem que ter... Eu lembro que vendia muito uma trava de step para não roubar step. Um negócio ridículo. Não ganha mais comissão, mas isso é importantíssimo. Todos os carros que eu tive depois tinha isso, porque é um puta prejuízo. E você tá achando que é um bandido que vai roubar? Não, é no estacionamento, é no shopping, é algum lugar que você vai parar, o nego vai roubar o seu step. E aí, meu, é um puta prejuízo e você só vai descobrir quando precisar. Então, eu não ganhava mais comissão nesses negocinhos assim, não ganhava. Ganhava em kit multimídia. Você ganhava a confiança do cliente. Exato, só que esse cliente falava, pai, mãe, amigo, cunhado, sogro, vai lá comprar com o Thiago. Então, eu sofria para bater meta por alguns meses, depois ir embora. Então, assim, a meta era 10 carros por mês, eu vendia 20, 25. Então, não me interessava a condição de venda, porque as pessoas vinham no Thiago por referência, por indicação da confiança, da maneira que eu vendi. Ah, se vender, eu lembro que tinha lá os famosos R0, R1, eram as taxas de juros e a comissão era maior. Não, se você conseguir colocar no talo esses juros e o cliente aceitar, você ganha o dobro de comissão. Eu falo, não, nem fudendo, que eu vou. Isso aqui, você é louco, eu vou pôr a melhor. Não, mas você não pode, tem que ajudar a gente também. Eu falei, não, mas fodendo o cliente. Eu lembro assim, carro no pátio. Não, se você vender esse carro, ganha R$ 1.000 de comissão. Aí eu fazia o cálculo da comissão. Aí eu falei, meu, mas pra mim ganhar R$ 1.000 tem que ser um carro, tipo, na época era 1%. Hoje acho que nem existe mais. Hoje é 0,5, 0,8 de comissão. Mas na época era 1% de comissão. Eu falei, não, R$ 1.000 é um carro de 100 mil. Por que esse Polo de 40 mil, 1.000 de comissão? Aí eu fui no mecânico, no cara que revisava carro, e falei, ô parceiro, por que estão pagando mais comissão aqui? Ele falou, não, vai estourar o câmbio. Quem comprar esse carro tá fudido em 6 meses. E a garantia é só 3. E eu era o melhor vendedor. E então eu podia vender rapidamente aquele carro. Nem oferecia. E aí o gerente vinha, você tá com várias pessoas aqui todo dia, por que você não mostra aquele carro? Eu falei, não mostro, nunca vou mostrar, eu já descobri que tá zoado aquele carro. Então, ou seja, isso já era uma inovação. Se você analisar essa maneira de vender, todo mundo fala, nossa, você sempre vendeu bem, você é um exímio vendedor. E eu falo, cara, acho que não, assim, não tem PNL, sabe, dominamente, hipnose. Não, eu simplesmente perguntava o que o cliente precisava e eu montava para ele, eu ajudava ele a entender o melhor. Eu era um consultor de vendas, eu sempre tive cargos consultor de vendas. Então, ele tá confiando em mim para ser o consultor dele. E eu sempre mostrava, às vezes ele pedia algumas coisas diferentes, ou que eu via que não encaixava muito bem, e eu falava, cara, não é melhor você fazer isso aqui primeiro? Por exemplo, carta de carro e moto com 18 anos. Carro e moto demora muito mais. E se você não tirar junto, não passar na de moto, você não tira de carro. A minha é a B, eu tirei carro e moto. O que é importante para você? Não, que eu vou começar a ir para a faculdade com o carro do meu pai, eu tenho que tirar carta rápido. Cara, vai só carro. Você nem sabe se você vai ter moto um dia. Então, pro dono da autoescola, era tipo, o gerente era tipo, não, peraí, ele veio pedir A, B, carro e moto e você não vendeu moto? Não, você é louco. Só que aquele moleque indicava 5, 10 amigos, cara. Eu ganhava 10 vendas sem nem fazer nada. Então, essa visão que tem até hoje, né, Alex? Você vê na hamburgueria o que eu faço, né? Não, pode dar cortesia para esse cliente. Não, pode dar o dobro para esse cliente. Pode dar cortesia e mandar mais lanche ainda. Porque, ou seja, não é, esse cliente é folgado, ou eu tô dando a mais para esse cliente. Eu faço algo, vídeo a menina Tamires, né, o último BO que eu resolvi lá,
Ela falou assim, ninguém nunca fez isso pra mim, tipo, nunca um dono ligou pra mim de pizzaria nenhuma, de lugar nenhum. Aí eu falei pra ela, falei, não, porque esses donos não são o Thiago Hungria, não trabalha 24 anos com venda e atendimento. Então, olha que louco, inovação. Eu não inventei nada. O que eu Você inventei? falou uma frase muito interessante, servir. Sim, Eu tenho uma frase que eu uso na minha palestra, é o seguinte, né? Quem não trabalha para servir, não serve para trabalhar. Eu uso essa frase, esse verbo servir, muito no sentido de ser útil. sim, é isso Existe, mesmo. o nosso Sim, idioma português, ele tem algumas trairagens, né? O idioma nos traz, nos trai. Sim. Uma delas é esse verbo, servir. As pessoas que servir é... Submissão. Submissão. Exato. Servir é prestar um serviço. Sim. E se você não serve... Da melhor forma, é isso? Exato. Sim. Você não serve. Sim, exatamente. Ó, tem outras coisas também que o nosso idioma ele pega um pouco. A gente tem o hábito de falar que as pessoas trabalham para as outras. Ah, fulano é funcionário, ele trabalha para mim. Não, ele trabalha para mim. Sim. Ele. Sim. Para ele, Sim. com o objetivo de servir alguém. Sim. Eu faço, num determinado momento da minha palestra, eu perguntava, tinha uma tela, que era aquele senhor Hitfield, sabe aquele? Sim. Chefão, Sim, sei. Ele era grandão, né? Sim, isso. E estava escrito lá, você trabalha para quem? Eu perguntava, levava o microfone para alguém da plateia e perguntava, você trabalha para quem? Sim. O sujeito olhava para o dono da empresa que estava geralmente ali, né? Sim. E, eu trabalho para o fulano. Sim. E eu perguntava, mas você tem, no seu celular, tem a foto do fulano? Não. Por que não tem? Sim. Foto do meu filho. Sim. Bom, então você trabalha para quem? Trabalho porque eu pago boleto. E os boletos são de quem? Primeira coisa, você trabalha para você. Sim. É seu idioma que te trai. Outra coisa que o idioma trai, e aí vem naquela primeira pergunta, por que o brasileiro isso, o brasileiro... Sim. A gente tem o hábito de dizer que ganha tanto por mês, né? Isso. Quer dizer que você trabalha o mês inteiro e depois vem alguém te dar um salário numa caixinha de presente? Sim. Não. Você faz dinheiro. Sim, você faz dinheiro baseado naquilo que você presta. E por que você faz dinheiro? Você troca dinheiro por alguma coisa. Sim, por uma habilidade, por hora, por um produto. Exatamente, é isso mesmo. Lá no passado, por exemplo, as pessoas trocavam produtos. Eu tinha batata, você tinha... Sim, comércio era esse. Era o escambo. Sim, feijão, café, sim, escambo. Era isso mesmo, sim. E aí chegou um determinado momento que o cara falava assim, nossa, mas o Thiago só tem feijão, não quero mais feijão. Sim. Eu vou dar um papel para ele que representa aqui alguma coisa, né? O início da moeda é isso. E aí veio a moeda. Sim. E hoje a gente trabalha no sistema que nós trabalhamos. Então, tudo ainda é um grande escambo, porém ele é um escambo digital. Mas o que você falou aí que é cultural, o americano ele já fala make money. Ele já fala make money, ou seja, ele já fala no verbo fazer dinheiro. E a gente fala ganhar. E eu me mudou a minha cabeça só pra você ver como quando vira a chave, você deixa de ser pangaré, virou a cabeça o ganhar músculo também. Quando eu vi um trecho do Paulo Musi falando, não, você não ganha músculo, você constrói músculo, não existe, ninguém ganha. Não tem o que você faz para ganhar músculo, não tem dinheiro, não tem cirurgia plástica, não tem como. Músculo é uma construção que envolve treino, alimentação e descanso adequado. E aí, pouquinho a pouquinho, você vai construindo musculatura. E aí, então eu preciso treinar assim, eu preciso comer assim, eu preciso descansar assim. E aí eu comecei a construir músculo. E aí o que acontece? Culturalmente, a gente tem várias pegadinhas cultural, e aí, dá para vir lá da exploração de Portugal, e a gente muito, né, imigrante de Espanha, Itália, então assim, a gente tem um miolo latino, a gente tem certos comportamentos que vão por mais 500 anos, provavelmente. Só que o que acontece? Quem escapa um pouco disso se torna, talvez, o melhor país de oportunidade, porque o americano, ele cresce já com 4, 5 anos, tem que ser o melhor atleta, o melhor jogador de futebol, o melhor jogador de beisebol, o melhor na escola, o melhor médico. Ele tem uma cultura familiar que não tem faculdade pública. Ele tem que ser o melhor no esporte para conseguir estudar. E se ele não for bom mesmo, ele estudou pelo menos e segue uma profissão. Então, quantos profissionais lá, médicos, advogados, engenheiros... eu era o jogador de basquete da faculdade tal, eu era o de beisebol. Aliás, então, é um baita de um status isso, né? Super, super. Não, de 17, 18 anos. E a gente não tem isso, a gente não é estimulado a ser o melhor em nada, desde pequenininho até crescer adulto. A gente é o país da média, a gente é o país medíocre. Então, é 5 para passar nisso.
Eu comecei agora a fazer formação de psicanálise, aí eu comecei a ver a grade, as coisas, aí eu, tipo, mas é assim? Tipo, só isso? Tipo, extremamente fácil. E o professor ainda falou, não, mas é fácil mesmo, tipo, a gente não pega no pé, a gente não... Eu, como assim? Então, qualquer um vai ser psicanalista? É tipo isso. Não, mas não tem um negócio a mais aqui para destacar? Não, faz aí, paga aí, Mas na manda... verdade você está comprando, né? Não, é basicamente isso. Mas Óbvio isso. que a minha média é 10. Então, tipo, beleza, a média de vocês é 5, a minha é 10, eu vou fazer o trabalho, eu vou fazer a dissertação, eu vou fazer o que tiver que fazer, é 10. O cara que trabalha para tirar 10 é tudo errado. Sim. Ele tira 5. Sim. Agora, aquele cara que trabalha para tirar 5, 0,5% errado, ele já não tira mais 5. Sim, exatamente. Mas aí, o que acontece? O Brasil se torna um paraíso das oportunidades, aonde... Por isso que é legal esse tema, inovação não é invenção. Por que Estados Unidos é um país de invenção? Principalmente em tecnologia, se inventa muita coisa. Desde lá atrás, né? Desde lâmpada elétrica. Porque é um país que tem uma cultura de invenção. Não sei se você já assistiu Joy, filme de uma mulher empreendedora com a Jennifer Lawrence. Já viu? É muito legal esse filme, porque é uma das maiores inventoras dos Estados Unidos, que mais tem patentes. E é ela que inventou primeiro o esfregão, esse esfregão que tem a... Você coloca no negócio que roda e torce ele, ela que inventou isso, porque ela foi limpar um negócio de vidro e cortou a mão. Ela falou, não, mas como assim? Eu tenho que ter algo que eu limpe e não corte minha mão. E é ela que inventou esse esfregão, que tem um nome aí, vocês sabem. Então, é isso, ela que inventou, essa Joy que inventou. Mop. Ela que inventou isso. Então é cultura dos caras. Você vê o McDonald's, né, o que fez, como faz, você vê lá, Henry Ford, queriam cavalos mais rápidos. Aí ele falou, não, eu vou ajudar você a chegar do ponto A ao ponto B mais rápido, um carro, não vai ser cavalo. E carro não morre, carro não fica doente, carro não tem frio, não tem cansaço. Então é do americano isso, o brasileiro não é. O que acontece? A gente, quem tem cultura de inovação, você é rei, porque atendimento, vendas, se for no mercado imobiliário, nossa, quanto. Bom, a gente passou por isso agora, buscando imóveis, para hoje tem burger, um imóvel maior. Tanto que eu aluguei direto com um proprietário, que tava lá o celular, porque mas quanto, assim, surreal, quão ruim esse. Por quê? Ele pensava no que ele queria alugar, no que ele queria vender, e eu falava, não, cara, mas eu já mandei. O que eu preciso é algo que já foi, alguma cozinha, algo que já foi alimentação. Eu não vou reformar, eu não vou fazer uma cozinha do zero que vai demorar meses para mim mudar. Não, eu quero algo que já foi cozinha. Entendi. Mandava 10 links do que não tinha nada a ver. Então, o Brasil se torna um paraíso de oportunidades. Hamburgueria. Não sei se você conhece o conceito de oceano azul, oceano vermelho. Sim, óbvio. O ramo de hamburgueria é um oceano vermelho. Né? Olha quantas concorrências tem. Eu abro o iFood do endereço nosso da hamburgueria, mais de 200 hamburguerias. Então, mas a minha mentalidade, a minha cultura de inovação é tipo, legal, para mim é oportunidade. Porque Oceano Vermelho, como o nome já diz, é um oceano de sangue. É um oceano que o povo tá brigando por preço, o povo tá disputando. Eu vou sair do vermelho e vou ir para um azul. Eu vou colocar um posicionamento, um propósito, um produto diferenciado, vou atender um público que busca um produto melhor qualidade, agilidade, entrega, ou seja, uma experiência em casa que esse Oceano Vermelho não está proporcionando. E aí, no começo pode parecer loucura, mas você não entende nada de hamburgueria. Eu falei, cara, hoje não existe nada que você entenda que você não pague para entender. Que você não pague alguém para executar por você, seja uma consultoria, contratar um chefe. Então, o que eu preciso entender de hamburgueria? Sendo que quantas hamburguerias estão abertas por aí sem ninguém entender nada de hamburgueria? E por que é o ramo que mais, bares e restaurantes, é o ramo pelo Sebrae que mais se abre e mais se fale? É o que puxa essa régua em 2 anos, 60% fale, até em 5 anos, 80%. O que puxa essa régua lá em cima, que é horrível, né? Eu olho tanto que fale até em 5 anos. Meu cunhado teve um bar que foi sucesso no começo, mas não durou 5 anos. Ele entrou na estatística até 80%. Então, bares, alimentação no geral, puxa essa régua para cima. Por que você entrou num negócio desse com uma régua tão alta? Porque eu não faço parte dessa estatística. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer como ninguém nunca fez. E a Hoje Tem Burger se tornou um fenômeno, um sucesso em Campinas, movimento social, TV vindo atrás da gente para filmar, saímos na Educadora, agora na Semana do Hambúrguer. Então, é legal a palestra, é legal o que você faz, que nem o do gás. Cara, se você coloca uma cultura de inovação, de relacionamento, de confiança, eu tô aqui para servir. Senhora, se acontecer alguma coisa no gás, você sentir cheiro de gás. Imagina, cara, que louco. Do tipo assim, eu não tô só vendendo gás, eu tô garantindo que não vai ter vazamento. Se acontecer algo, eu venho aqui ver.
Cara, eu nunca mais peço de outro lugar. Quem não tem pavor de sentir cheiro de gás? Do tipo cheiro de gás. Olha que... E naquele momento lá tinha mais coisa, porque não era só a questão do risco de explosão, que obviamente que é fundamental a gente prestar atenção nisso. Sim. Mas o que nós buscávamos saber? Qual é o medo das pessoas nesse momento? Porque quando você vende o quê? Prazer ou dor, né? Sim. Ou solução para dor. Sim. Qual que é o medo das pessoas agora? Nossa, as pessoas têm medo de que alguém entre nelas e traga o vírus. Sim, transmite o vírus. Aí tinha que vir com um negócio de sacolinha, colocava, eu lembro. Mas o Carlão tinha que entrar. Porque a Dona Maria não conseguia pegar sim, óbvio, exatamente. Tem que instalar o gás, sim. O Carlão tinha que entrar, tinha que instalar. Então, tinha que ter luva, tinha que ter um paninho, mas a máscara. Tinha que mostrar, tinha que usar máscara e não era para baixo do nariz. Sim. Ah, mas eu não tô nem aí com esse negócio. Você pode até não estar, mas a Dona Maria tá. Sim, óbvio. Então, nós vamos pensar o seguinte, qual é a dor da Dona Maria? O medo? Eu vou criar uma circunstância para ela não ter medo e confiar em mim. Isso. Como é que eu faço isso? Mas isso nós trazemos para todas as outras coisas da nossa vida. Funciona para tudo. Para tudo, não é verdade? Funciona para tudo. É que nem quando eu entrei no mundo de palestras. Eu fiz vários cursos antes de eu realmente me desligar da escola e poder... Já focado nisso, você já sabia que ia para isso. Já sabia. Legal. Muito tempo que eu ia focar nisso. Legal. Inclusive naquele momento lá... Qual é a referência hoje, assim, de sei lá, mais contratado? Porque você falou Godri, foi a minha primeira palestra que eu fui, foi do Godri. Eu nunca esqueço da parte da palestra da bexiga, né? Que você chega motivado ou desmotivado. Foi muito marcante, porque eu trabalhava, eu era CLT na época, e eu lembro desse do bexiga, né? Que você senta lá... Ele falava do bola murcha, né? Do bola murcha, nossa. Tinha aquele negócio de subir na escada. Não, foi a primeira palestra que eu fui na vida, foi dele. Mas não tô vendo muito falar dele. Tem alguém hoje, assim, que... Ele ainda atua. Sim. Mas já, obviamente, com menos necessidade de já escolhe, né? de trabalho. Já escolhe. Hoje o Cortella é um dos caras mais valorizados. Não sei se ele é o mais contratado, porque justamente por ser mais valorizado, ele também não precisa rodar tanto. Sim, né? ele escolhe. Você conhece, né? Um amigo em comum que nós temos, o Rufino, é um cara que trabalha bastante sim. também, mas Geraldão o Rufino é o tipo da pessoa que se diverte com tudo que ele faz. Sim, não, o Geraldão é figura. Eu entrevistei ele, né? Eu tô escrevi já o livro, né? Vou publicar no segundo semestre. E eu quis entrevistar ele, cara, porque ele que nem você falou, cara, é uma energia, cara. É uma energia que eu nunca vi, cara. Eu fiz uma palestra em Taubaté, faz 1 ano e meio, mais ou menos, que estava também. Uma vez que eu o vi pessoalmente. Às vezes a gente troca alguma mensagenzinha também. Sim. Também já entrevistei o Rufino, acho que foram 3 ou 4 vezes no meu programa. Legal. Mas olha só, tem o Rufino, tem o Cortella, que eu acabei de falar. São vários estilos, né? Mas esse estilo que eu trabalho, eu não sou celebridade, é uma celebridade. Seu foco é performance mesmo, é treinamento, né? Treinamento, é ir na dor da empresa. Palestra mesmo, sabe? A empresa me contrata para fazer aquela convenção de vendas, para fazer aquele evento de comemoração. Esses dias atrás eu fiz um evento para 600 pessoas na Epson. Se perguntasse lá para eles, quem é que conhece o Aguinaldo? Ninguém conhecia o Aguinaldo, mas eu não vendo celebridade, eu vendo conteúdo. É o conteúdo e performance. Então eu vou lá, brinco com as pessoas, tem uma brincadeira que eu faço, deixo a galera alegre, porque o pessoal alegre é mais receptivo, e aí eu dou um ensinamento baseado naquela recepção aberta que eu tenho. Beleza. Quem faz isso da velha guarda? O Alfredo Rocha fazia, e faz ainda até hoje, o Valdez faz isso até hoje. Então tem algumas pessoas que elas são muito conceituadas e que eu admiro, e tem aquele palestrante que é um palestrante mais de performance mesmo, né, que é método, Bernardinho. Tem aquele outro cara que é filosofia, que é o caso do Cortella, o caso do Karnal, o caso de tantos anos. O Clóvis, né? O Clóvis de Barros, ele traz a filosofia, mas ele brinca com a filosofia, ele conta piada, ele é um humorista. Estava voltando de Curitiba, outubro do ano passado. De repente, senta do meu lado um careca grande. Eu olhei para ele e falei assim, conheço, né? Não. Conheço, larga de fazer tipo, né? Era o Clóvis. E aí a gente conversou 2, 3 minutos, eu deixei ele em paz, né? No final do voo... Ou seja, foi salvo, hein, Alex? Porque se fosse eu do lado, hein, tipo, coitado. O que eu entendi, Thiago? O sujeito, ele tá voltando de um evento, ele tá cansado. Eu vou pesar. Eu
Não vou ser não tem essa maturidade ainda não, hein? O que eu fiz? Que horas que eu vou realmente conversar com ele e aí sim construir uma relação? Sim. Uns 15 minutos finais do voo. Sim. O voo de Curitiba para cá demora 1 hora. E muito vendedor precisa entender isso. Qual é a hora certa de você realmente abordar o cliente? Porque aquele vendedor que fica ligando todos os dias, o cara vai te bloquear. Então, não é que você deixa de oferecer seu produto, nunca deixa de oferecer seu produto. No dia que você deixa de oferecer seu produto, o seu concorrente vai vibrar. Essa frase do Leandro Branquinho. Acho muito interessante. Por outro lado, eu também não posso perder não posso, como se diz, cansar o meu cliente. Sim. Então, o Clóvis, eu uso isso às vezes em algumas orientações. Eu falo assim, poxa, se eu tivesse pego o cara logo do começo da viagem, já pesado nele, falar, olha, só Aguinaldo, tal. Ele ia fingir, sei lá, que dormiu, que estava passando mal, ele ia virar para o lado, ele ia ficar inconveniente, e no final ele ia sair rapidinho e não ia me dar atenção. No final das contas, a gente saiu do avião, conversando, fomos buscar a mala, trocando ideias. Enfim, isso foi bom para mim. Saber a hora certa. Às vezes não é quanto tempo você conversa com a pessoa. É a consistência daquele pouco tempo. Que posteriormente pode virar uma boa relação. É legal que você falou aí, né, de alguns ganchos que você puxou. O que eu percebo, assim, principalmente transição de carreira, assim, né? Já teve várias pessoas aqui de transição de carreira. O que eu percebo, assim, né? Até o meu psicanalista, né, fez uma transição de carreira de marketing para psicanalista. Eu acho legal porque a transição de carreira, ela é basicamente uma inovação. Ou seja, você tá... óbvio que você não apaga, não esquece o que você viveu, a sua experiência, a sua bagagem, só que você tá indo por um novo caminho, né? E por que você falou que dá trabalho? Porque a inovação, ela passa muitas vezes pelo desconhecido. Desconhecido do resultado. Às vezes, eu faço isso há 20 anos. Você tem uma previsibilidade, só que esse desconhecido, e ontem um amigo meu até compartilhou uma frase que eu compartilhei do Flávio, de 10 anos atrás, que apitou no meu Facebook, que é quem não se arrisca, né, não cresce, e é um cara adulto numa bicicletinha com rodinha de criança. E aí você vê assim, por que as pessoas... Por que é um gap gigantesco, né? E eu já falei aqui várias vezes. O maior medo do ser humano, se ele assumindo ou não, é o medo da rejeição. Ele tem medo de subir no palco, ele tem medo de fazer um projeto e errar, ele tem medo de assumir certas responsabilidades, medo de casar, medo de ser um péssimo pai. Você tem N medos que gera rejeição, né? De quem está à sua volta, né? Você não quer se expor, né? E um perfil empreendedor até muito mais rebelde, né? Tem posts, tem stories meus que eu fiz de 2 meses atrás, que eu falei, não, se eu não meter o shape até o final do ano, eu não chamo Thiago Hungria. Tirem print aí. Porque não tem possibilidade nenhuma de eu não meter o shape até o final do ano. Porque eu já visualizei. E eu vi o documentário do Arnold, que é muito bom para todo mundo assistir. Porque mostra toda a vida do Arnold, né? Então você vai ver ali lições, não só de fisiculturismo. Ele no cinema, ele demorou 5 anos para ter um papel importante. Ele como político e depois o fim do casamento dele. E agora ele na velhice. Então, cara, é 3 capítulos só. É um documentário muito foda. E ele falava exatamente isso. Eu já visualizei eu sendo campeão mundial, eu já visualizei eu morando nos Estados Unidos. Então, ele é austríaco. Ele é austríaco. E, então, assim, esse medo da rejeição é o que impede a inovação. Por quê? Cara, vou mudar de carreira. Nossa, mas 20... e se eu não inovar? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho medo de largar o certo pelo duvidoso. Sim. Eu falo, você está no certo? Que tipo de certo você está? Sim, mas exatamente. Você pega o seu psicanalista aí. Depois eu vou, se não é o mesmo que eu conheço. Mas, ele trabalhava numa determinada atividade que de repente ele não curtia mais. Aquilo não estava fazendo. E aquilo era certo? Sim. Como que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Não. Eu, quando resolvi fazer uma transição de carreira, eu troquei o errado pelo duvidoso. Porque aquilo para mim já era errado. Mas exatamente. Não errado no sentido de ser desonesto, errado no sentido de ser errado, eu já não queria mais. Sim, mas exatamente. Mas é legal isso que você falou, porque ontem eu debati isso com um amigo meu e eu falei para ele, quem não se arrisca não cresce. Aí eu falei, cara, mas o risco de ficar parado é muito maior. Vai por mim, a velocidade de tecnologia do mundo... não dá para você entrar em certos temas com 99% da população. A inteligência artificial está em alta.
O blockchain não tá mais, mas e daí? O blockchain tá impactando um monte de coisa por trás, um monte de coisa vai mudar daqui a pouco, até 2030. Meu, dá pra você, se você quiser colocar em extinção cartório, você pode pôr, por causa de blockchain. Então, assim, as pessoas nem sabem, já passou, mas está ali impactando. E aí você vê agora a inteligência artificial. E é tão rápido a velocidade que as coisas acontecem que não é mais eu tô numa escada, aí eu parei no meio da escada. Não, a escada rolante, você parou, você vai lá para trás. Então, eu estou fazendo psicanálise como um complemento de. Eu quero discutir, eu quero ajudar pessoas comportamentalmente. E aí, para padrão Brasil, mas quem é você? O que você é formado? Quem não sei o quê. Então, já entendendo culturalmente como a gente funciona, para mim é ruim olhar um negócio de 3 anos, que eu falo, mas porra, isso aqui eu faço em 3 meses a formação. Tem que esperar 3 anos para poder dizer que eu sou psicanalista, para poder ajudar as pessoas. Porque tem um gap aí, nessa virada de chave comportamental, tem um gap nas pessoas que eu quero ajudar, seja em empreendedorismo, seja em saúde. Então, eu quero, com psicanálise, ajudar as pessoas nisso. Então, é um complemento, não é em transição de carreira, mas é uma inovação. Não, como assim? O cara tem essa história de empreendedorismo e agora vai ser psicanalista para ajudar empreendedores muito mais do comportamental. Por quê? Óbvio que você tem tecnologias aí até de graça, você tem conteúdos aí de pessoas muito fodas, você tem... Porra, o Flávio posta todo dia, você tem um bilionário postando todo dia. Óbvio que você tem conteúdo, mas por que que uns dão certo e outros não? Mentalidade, comportamento. Fato. Pode me mostrar qualquer um. Me mostra um exemplo. O tiozinho lá do Nordeste começou vendendo coco. Hoje ele tem 50 imóveis. Cara, mentalidade, A comportamento. gente tem que entender, e é óbvio que você falou, mas a gente tem que entender que nem todo mundo vai ter esse comportamento vencedor por N fatores. Então, não Sim, precisa, o mundo não precisa de que você tenha 100% da população com mentalidade empreendedora. Vai ter aquela população que não tem essa mentalidade, e tá sim, tudo sim. bem, tá Nem tudo quer, bem, nem que nem quer. meu pai. Nem quer, não faz falta. O Uhum. meu pai, você vê, é um pedreiro feliz. Exato, e tem muitas pessoas que são felizes sem ter isso. Isso. Então, quando as pessoas nos ouvem falar a respeito de mentalidade e comportamento, esse cara ele quer me mudar. Não, não quero te mudar, não. Não. Eu estou só mostrando para você que existe essa possibilidade e que você pode se agarrar nela, mas também pode não se Mas agarrar. mas olha, aí, óbvio que eu já fiz a reflexão, né? Eu não ia estudar, voltar a estudar depois de velho, né? Entre aspas, né? Porque não sei se você viu um que viralizou umas meninas zoando, uma que foi pra faculdade com 40 E anos, lógico, lógico. do tipo, né? Aí vai ter aula presencial, porque é semi-presencial a formação. Aí no dia da aula presencial, tipo, tudo juvenis, aí tô eu lá, sei lá. Mas assim, eu analisei. Eu falei, cara, deixa eu analisar. Eu não quero o meu pai que é feliz. O que acontece? Se você olhar números hoje, tem números alarmantes de várias coisas, né? E alguns me intrigam. O mal do milênio se chama depressão. E aí, todo mundo tem alguém. Pode ter certeza, pode não estar diagnosticado, mas todo mundo tem alguém com indícios com depressão. Todo mundo tem. Você vai conversar com. Sem diagnóstico, não vou chegar pra pessoa e falar que ela é depressiva, mas eu acho que ela tá, eu vou conversar um pouco, né? Nossa, a pessoa tá meio. Deixa eu conversar. Cara, é surreal, é do tipo assim, a maioria tem a ver com o profissional. Não é isso que eu queria ser, eu não tô bem onde eu tô, eu não queria estar fazendo isso. Então, essa formação em psicanálise, e até na introdução à psicanálise, eu já achei esses gaps. Eu falei, cara, podia ser amanhã psicanalista, vou ter que esperar 3 anos, fico desesperado. Eu quero ajudar essas pessoas que não viraram a chave, ou da aceitação, é isso que eu sei pra onde eu vou, ou ok, mas também não preciso sozinho, porque é um outro erro do ser humano. Eu não tô indo sozinho. Eu não vou meter o shape sozinho. Eu tenho, que é meio doido falar isso, mas eu tenho 2 nutricionistas e 2 médicos. E cada um tem uma maneira de trabalhar. E eu entendi o melhor de cada um e me ajudou a entender a lógica da dieta, do treino. E aí eu tô tendo resultado. Então, a We Audit tem 12 anos. Meu, se eu te contar, desde o segundo ano, já tem pessoas envolvidas, já tem, sei lá, minha sogra que tinha loja de roupas e me ajudou na parte de atendimento, já tem primeira consultoria de vendas, aí já tem mentor de RH. Você vê todo o projeto da We Audit em 12 anos, sempre teve mentores, consultores, apoiadores, conselheiros, como eu tenho em saúde hoje. As pessoas, elas não viram a chave, por isso que eu falo que o medo, esse medo da rejeição é um perigo. As pessoas não viram a chave, porque na hora que você vira a chave, não tem como você esconder, porque isso é um comportamento. Não é, eu não tô, não tá dentro da minha cabeça. O meu comportamento em saúde mudou. Você não consegue esconder isso. Então, a pessoa começa a dizer que vai sair do emprego, que vai fazer uma transição de carreira, que vai abrir um negócio, a chave virou. E aquilo começa a gerar rejeição do meio que você vive. Nossa, cara, eu lembro, cara, perfeitamente do tipo, meu último CLT, operadora de telefonia, que foi da onde eu saí, abri auditoria em telefonia.
Não, peraí, mas você vai sair, mas olha só, você tem um telefone pra falar à vontade. Cara, que era um puta benefício. Se eu analisar em 2009, quando eu entrei, Era caro, né? não, era extremamente caro, era coisa de diretor, era coisa de artista, era coisa de político. Como assim? Um funcionário vendedor vai ter um telefone pra falar à vontade? Cara, isso era surreal naquela época. Era um benefício muito foda naquela época. Hoje não é mais. Hoje, R$39,90 à vontade. Na época eu lembro que era caro. Pra Não, você caríssimo. ter, assim, um chip de internet no seu telefone. Era caríssimo. Era caríssimo. E eu tinha esse benefício. Aí você tinha plano de saúde, você tinha VR, essas coisas, VA, né? E aí, você vai sair. Minha própria gerente me falou isso, né? Ela me segue, eu sei que ela me acompanha. Ela me falou isso. Falou, não, mas como assim? Olha só o que você tem na Vivo. Imagine aonde você vai chegar com o seu comportamento, com as suas habilidades. Eu falei pra ela assim, que eu posso até citar o nome dela. Eu falei assim, Ashla, eu quero ganhar o salário, o valor que o Eduardo ganha, que era um gerente fudidão de divisão. Aí ela, nossa, mas o Eduardo demorou 13 anos pra ganhar isso. Eu falei, não, eu no máximo em um ano já tô ganhando isso. Em 3 meses eu ganhava isso. Quando eu fui empreender, quando eu fui abrir o meu negócio, quando eu fui mostrar a solução para clientes. Em 3 meses eu já ganhava, porque o Eduardo demorou 13 anos. Então, esse medo da rejeição, para mim sempre foi irrelevante, porque o resultado, o risco da estagnação na minha cabeça era absurdamente maior do que qualquer meu pai, minha mãe, qualquer rejeição. Né? Tipo, Então, mas as pessoas, elas têm medo de coisas diferentes. Percebe que Sim, tem fato. criança que tem medo de fantasma, tem criança Sim. que tem medo de palhaço. Tem adulto que tem medo de palhaço. Né? Tipo, Ele é assim? cara, nossa, quero ver palhaço não. Então, na minha Não cabeça, quero nem não saber. faz o menor sentido ter medo de Mas palhaço. pra mim também não faz, eu não sei de onde saiu essa porra. Tudo bem, isso aqui eu respeito pelo seguinte. É da o mesma It, forma eu não que sei, o filme do It. você tem medo de palhaço, eu tenho medo de outras coisas. Sim, sim, exatamente. E que pra exatamente. você é aquele negócio. Olha, eu lembro uma vez. Mas o medo é aquela coisa. Eu aprendi a lidar com medo há muito tempo atrás. Então, o medo de Não palhaço. te paralisa. Exatamente, não é fobia. Fobia paralisa. Isso, O medo é aquela coisa assim. Se é medo, é compreensível. Não, uma aranha. Eu paralisei. Aracnofobia. Então você tem fobia de aranha. Você paralisou, só que é um perigo a fobia. Por quê? Eu tenho fobia de morrer atropelado. Você vai parar no meio da via e vai morrer atropelado. A fobia é um perigo. O medo, quando você interpreta e entende o medo, ele se torna força. Porque o medo, da onde que sai coragem? Que quer dizer ação do coração. Do medo. Não existe coragem se não tem medo. Então, quando eu entendi isso, e faz muito tempo, eu era adolescente ainda, época de bullying na escola, tipo, que as professoras falavam, nossa, o Thiago é tão corajoso, ele enfrenta os bullers, né? Nem sei se chama isso. Ele enfrenta os bullers, porque eu entendia que o enfrentar era muito menor, porque eu poderia sofrer por um tempo, mas eles não teriam tanta coragem por tanto tempo, do tipo, não, peraí, esse gordinho nerd... Ele não é tão passivo, cabeça baixa, não. Ele discute, ele vem em cima. Tanto que quando foram parar, quando o gordinho nerd se enfesa, o primeiro soco que deu em alguém derrubou, todo mundo parou e falou, meu, ferrou. Então, óbvio que cada um tem o seu medo, mas as pessoas, por isso que eu quero entrar em psicanálise, é a dificuldade em lidar com esse medo. Porque fobia tem tanta regressão, hipnose, tem tantas coisas com fobia. Aí é uma coisa complexa, mas eu nem tô nesse âmbito de complexo, eu tô ainda só no medo. Então o medo, ele é consciente, a fobia, ela é inconsciente. Sim, mas o que eu queria dizer naquele momento, que eu acho que é importante a gente dizer aqui, que tem pessoas que têm medo justamente dessa instabilidade, que você falou até do Flávio, né? Sim, que ele fala estabilidade que estabilidade não existe mesmo. Sim. Mas algumas pessoas querem ter simplesmente a sensação da estabilidade. Sim. E ok, agora por isso... Mas ok, assim, não tá sofrendo. Ok, não tô tomando remédio pra dormir. Isso. Ok, não tô com depressão. Ok, não tô gordo. Tipo, o que eu tô dizendo o ruim disso é que não tá ok, né? Se você analisar o ambiente, até de empreendedorismo, o Alex sabe, eu amo caos. A pandemia, pra mim, eu virei um foguete, né? Não, vamos fazer isso, vamos aqui, não sei o quê, e vamos. Mas assim, minha esposa já não lida bem com o caos. Ela é lei e ordem. Ela não lida bem com o caos. Ela sofre, ela não dorme, ela fica mal. Aí eu seguro a bronca. Coisa tá muito arrumadinha, eu já quero bagunçar. Não, Alex, tá muito certo isso aqui. Vamos criar um produto novo, um negócio novo. Então, assim, o ruim desse tá tudo bem que você falou é enganação. Então, por exemplo, não seja um pangaré. O que é não ser um pangaré? Principalmente, é não mentir para você mesmo. Então, eu era um pangaré em saúde. Eu trabalho muito, eu mereço comer picanha todo dia, eu mereço comer. Eu sou assim mesmo, né? Só que não tem saúde... Doendo, pegando a Júlia no colo, que foi para 18 quilos, doendo joelho, doendo lombar. Tipo, não tá tudo bem. Eu tava mentindo pra mim mesmo, né? Sim. E foi a própria psicanálise, foi o Beto que me ajudou a virar essa chave. E aí eu falei, cara, eu sou muito inteligente, eu tenho muita força, muita vontade.
Eu não posso ser vencido. Tem até uma frase, né, que usa muito, o povo de coach usa muito, que é: quais são as mentiras que você conta para você mesmo? Então, a pessoa, ela diz que, por exemplo, eu vou falar de concurso. Não tenho tantos, mas eu tenho uns 4 amigos concursados. Nenhum tá feliz. 13 anos no E é lugar. impressionante o quanto que esses caras não estão felizes. Exato. Tem vários amigos concursados. Exato. E o cidadão normal, ele olha para aquele cara e fala assim: ele tá com na sombra. Não Exato. tem que se preocupar com nada. Sim, exato. Mas você já tem noção do quanto que é estressante também para a vida? Sim, sim. Você já ouviu falar daquele cara que é escravo de coisas boas? Sim. O que é o escravo de coisas boas? O sujeito que conquistou um determinado salário, agora, como é que ele abre mão? Sim. Como é que ele abre mão daquele conforto que ele já prometeu para uma série de pessoas da família dele? Ou como é que ele abre mão daquela estabilidade que ele conseguiu naquele concurso para ele poder fazer alguma coisa diferente? É difícil. Sim. Só que qual que é a troca disso que você está falando? Por mais que é difícil, e aí... Não, eu não estou falando que ele não deve. Mas no sentido de ser um desafio. Mas qual que é a troca disso, né? Que aí por isso que a psicanálise acaba ajudando em alguns pontos, né? A entender qual que era a troca que eu tinha, né? O famoso: o que eu tô perdendo, o que eu tô ganhando, qual que é o bônus, qual que é o ônus de eu estar gordo. Eu cheguei à conclusão tô perdendo muito mais do que eu tô ganhando. Pra comer o que eu gosto, eu como uma vez por semana. E detalhe, eu não fiquei nenhuma semana sem comer picanha, desde janeiro. Então, em si, eu não comia 2, 3, 4 vezes na semana, eu não comia meu lanche 2, 3 vezes, 4 vezes na semana, mas uma vez por semana eu posso comer. Então, eu não tô sem comer o que eu amo. Só que qual que é a troca disso que você tá falando, desse perfil? Por isso eu fui pra formação de psicanálise. Saúde mental. E aí o bicho pega. Quando entra em saúde mental, porque é uma coisa muito silenciosa, é uma coisa muito única. Você ter dor, você reclamar de dor, você ter alguma coisa no... meu braço, tô com tendinite. Por mais que a tendinite é interna, mas é algo que você passa um remédio ali e você consegue ainda minimizar a dor. Agora, a doença mental, a saúde mental, burnout, depressão, ansiedade, crise de pânico, quando a pessoa vai para esse nível, porque ela está se sentindo sufocada, está se sentindo presa naquele ambiente, aí tem que ter coragem. Porque o medo é de a estabilidade, né? Só que assim, não existe estabilidade sem saúde mental, porque você carrega sua mente pra onde você vai, você não consegue dormir, você tem insônia. Que nem muita gente me fala assim, até médicos, falou: cara, basicamente, tirando você, todo mundo aqui já teve ou tem alguma coisa com dormir, com insônia, não 100% do tempo do ano, mas às vezes, em algum momento, ali a mulher passa por isso, o homem passa por aquilo, às vezes estresse, não sei o que, bababá. E eu nunca tive, desde época de escola, acordava às 6h30 para ir pra escola, nunca reclamei, nunca tive preguiça. Alarme pra mim, meu desafio é que ele toque uma vez. Tocou, apertei o botão, venci. Eu nunca tive isso, nunca tive. E aí ele falou: cara, a consequência do mental, né, tem algo errado no mental, qual que é primeiro sintoma? Sono. Não tem sono de qualidade, acorda muito, demora pra dormir. Eu chego a dormir tipo, em 5 segundos, eu caio na cama e amor, dormi. E aí, quando você entra eu já teve uma especialista de sono aqui, né? Aí quando você entra em baixa qualidade de sono, putz, aí você já vai mexer em parte hormonal, já vai mexer em insulina, peso, absorção, recuperação muscular, cerebral, porque o sono, imagine, não é aleatório que a gente dorme 1/3 da vida em média, porque é uma das coisas mais importantes, junto com tomar água, é sono. Então, olha só que louco, a inovação que eu estou fazendo, porque o que eu estou falando aqui pode demonstrar muito conhecimento. Mas você não é formado em psicanálise ainda, então tá bom, vamos formar essa porra aí, porque eu quero ajudar exatamente pessoas que estão passando por esse vou ou fico. Quando ele entender que não existe perda maior, porque a partir do momento que você perde saúde mental, você não vai ser um bom marido, você não vai ser um bom pai, você não vai ser um bom empresário. Óbvio que você tem aí, sei o nome, quem não pode ser demitido, né? Tem um nome. Estabilidade. Quem é concursado, você não pode ser demitido, não pode ser exonerado, muito difícil ser exonerado. Você pode até ter isso. Só que todo o resto já era. Você vai, às vezes, ficar um zumbi, vai ficar um vegetal. Aquele negócio, esse cara chegou num patamar que ele quer mais. Sim, se tá doendo, sim. Mas na maioria das vezes ele chega nesse patamar porque ele põe aquilo como meta. É que nem carro. Meu primeiro carro, eu comprei meu primeiro carro, era um pau velho. Quando eu comprei meu segundo carro, eu falava: nossa, agora eu tenho um carro. Quando eu comprei meu terceiro carro, e eu gosto de contar essa história, eu falava assim: nunca mais eu vou precisar trocar esse carro. Precisa assim mesmo. Chega uma hora que aquele carro
já não te serve mais, não é isso? Que é inovação, né? É isso aí. Vejo que é inovação, né? Então, ou seja, vamos partir pro finalmente. Como que é o finalmente aqui, né? Olhando o tema pra mim muito legal, né? Porque eu sabia que ia ter esse conteúdo, né? Lá quando eu fui na entrevista, pode já marcar outra, eu quero fazer outro, eu tô assim, Alex. Eu pego a foto de casamento, ele mandou pra mim do casamento dele, falei, porra, vai pro inferno, Alex, porra, gordão, cara, porra. Eu quero que o povo casa tudo de novo, pra mim ir fazer antes e depois. Você quer casar com uma mulher. Não, renovação de votos, né? Pode fazer a renovação de votos. Fazer ano que vem com ele com o shape já. Mas o legal, assim, eu sabia que ia ter esse conteúdo, porque uma que sempre contei transição de carreira, eu gosto de conversar com as pessoas, porque sempre envolve coragem. Porque por mais que você pode ter a esposa incentivando, mas nunca é a maioria. Você tem a minoria te incentivando. Então, eu quero meter o shape até o final do ano. Não tem a maioria me incentivando. Tem a minoria. Por que que nunca tem a maioria? Porque a maioria é medíocre. Se eu incentivo você a fazer uma transição, você se torna um espelho pra mim. Então, se eu tô metendo shape agora, que nem a Alex falou, nossa, eu e meu irmão conversou de você na casa do meu pai. Por quê? Porque eu virei um espelho. Eu virei um espelho pra eles. Ele tá convivendo comigo, ele vê, ele vê, e tem foto do capítulo 1, né, que não tem água na mesa, né? Sim. E eu mostro a evolução já do capítulo 1, que eu não bebia água, não andava pra bater a meta de água, e você vê hoje eu bater essa meta. Então, eu não vou incentivar o Agnaldo a ser palestrante, não é nem porque eu quero ser, é porque você fez uma transição, você teve coragem. Então, as pessoas, por medo, não, ele não pode meter o shape, senão, desculpa que eu vou dar. Tipo, não, nossa, e ele gostava disso, ele comia aquilo, ele detonava aquilo. E minha mãe faz o bolo de cenoura fenomenal. E às vezes eu vou lá, antes de buscar a Júlia, que é tudo aqui perto, né? E aí ela, enfim, não vai comer nem um pedacinho de bolinho. Eu falo, não, mãe, não encaixa na minha dieta. Se fosse domingo à noite eu poderia comer. Terça-feira à tarde, não encaixa na minha dieta. E aí, nossa, se era tão mais legal gordinho, eu falo, tipo, não falo pra minha mãe, mas eu peço, tipo, foda-se, tipo. E daí, não quero mais ser legal gordinho. Eu pode ser chato, mas eu vou bater minha meta. O meu objetivo é esse, eu vou atingir. Então, minha mãe não me incentivou. Nem minha esposa me incentivou. Ela foi me elogiar ontem, hein, Alex? Ontem que eu postei a foto entregando o cheque da ação social, eu peguei janeiro e junho, você pega esse cheque, esses 5 meses de um cheque pro outro, é surreal a transformação. Você é óbvio, 29 quilos, né? Só que não é 29, eu não tenho uma pelanca, eu não tenho uma estria. Porque eu fiz o processo corretamente, treinando corretamente, ganhando massa muscular. Então a pele não ficou flácida, não ficou aquela pessoa que você vê que perdeu peso e cai as pelanca. E aí ontem ela foi elogiar, Alex. Ontem a Juliana falou, nossa, agora tá magrinho, agora eu percebi. Eu falei, sim, porque o peso que eu tô hoje, nem você nunca me viu. Porque em 2010, quando eu te conheci, eu tô 3 quilos abaixo de quando você me conheceu. Então nem você nunca me viu com esse peso. Eu me vi, óbvio, né, em 2008. Mas eu tô falando de 15 anos atrás, que eu tive o peso que eu tenho hoje. Então, nem minha mulher me incentivou. O meu psicanalista me incentivou, o meu personal, mas nem minha mulher me incentivou. Então, olha que louco, cara. Quando a gente mexe com transição de carreira, com qualquer tipo de inovação, você vai mexer com o status quo, você vai mexer com a zona de conforto das pessoas, aí você vai dizer assim, que nem minha esposa viu que eu tava muito focado, em 2 meses eu não voltaria pra trás. Aí ela, nossa, mas tá chato demais. Não pode fazer não sei o que, não pode comer não sei o que. Aí eu, mas você tá falando de mim ou de você? Porque, tipo, o que você tá falando é eu não posso. Você pode. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Tá chato pra você que eu não posso comer doce, que eu não tô entendendo. Tipo, não, é verdade. Tipo, espelho, entende? Espelhou. E eu falei pra ela, ela se formou comigo, algumas coisas ela sabe o que é rapport, o que é espelhagem, ela espelhou. Eu falei, você espelhou. Por quê? Eu comecei a virar um espelho e ela, tipo, não, pera aí, o Thiago tá tão focado, eu não tô batendo meta de água, eu tô beliscando aqui, eu tô não sei o quê, e no meio de semana, não. Então, eu gosto de trazer quem vem aqui, vídeo a Mari, né, que tá abrindo, já abriu, né? É legal porque uma que veio aqui que abriu a clínica dela, fisioterapeuta, semana passada, abriu. E eu adoro, porque eu sei que essa pessoa, ela tá enfrentando... Imagina alguém de concurso, cara. O cara vai ser marretado pelos amigos do trabalho, por toda a família. Não, mas você ganha 15 mil por mês. Você tem férias de 60 dias por ano. Como assim você vai abandonar isso? Mas por quê que existe esse comportamento? Porque a gente só tem uma vida. O sopro da vida, quando se esvai uma vez. Não tem continue. Eu que gosto de videogame, não tem 2 vidas, não tem continue. Então, qual que é o maior arrependimento? Tem um livro, né, de uma enfermeira de UTI, e ela escreveu um livro falando os maiores arrependimentos do ser humano. E a conclusão final do livro é o que não fez. O arrependimento é do que não fez. Não existe arrependimento. É porque eu me arrependo
de ter feito aquela viagem, de ter aceitado aquela... Não existe. O arrependimento é... Eu não corri atrás do amor da minha vida, eu não insisti no amor da minha vida, eu não empreendi, eu não pulei de paraquedas, ou seja, eu não, nos últimos momentos da minha vida, eu não tenho lembranças do que eu deveria ter feito. Eu tô me arrependido que eu não fiz. Então, isso é um arrependimento que eu não vou ter. Isso é uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Não, se eu tiver que fazer isso, tentar isso, eu vou fazer, mesmo que dê errado, eu não vou morrer falando que eu não tentei. Vide a esposa que eu tenho, né? Eu tive uma chance com ela em poucas horas que ela tava solteira. Porque eu sabia que todo mundo ia em cima dela quando todo mundo soubesse que ela tava solteira. Ela era noiva e eu sabia que a loja que a gente trabalhava, todo mundo ia em cima dela. Falei, não, pô, se eu sou o primeiro a ter essa oportunidade, eu vou fazer agora. E naquele momento eu falei, só quero uma chance, você vai se arrepender. E aí ela falou, eu tô solteiro só 12 horas. Eu falei, não interessa, mas você tá solteira e eu te observo desde esse dia, eu sei suas qualidades, eu sei seu comportamento, e pra mim você é a mulher que eu sempre quis, eu só quero uma chance, você vai se arrepender. E aí, né, rolou uns 2 dias, 3 dias, mas ela deu a chance, e a gente tá junto há 13 anos. Então, ou seja, eu não vou morrer e se arrepender, que quando eu conheci a Juliana, nossa, hoje ela tá com outro homem, eu não vou me arrepender. Então, esse comportamental, essa psicanálise, é para ajudar esse perfil. Esse perfil que quer começar a empreender, que quer fazer transição de carreira e que às vezes não tem apoio, não tem coragem necessária e tudo bem. Não dá para todo mundo ter tudo, ter um ambiente favorável, ter a coragem necessária e tudo bem. Mas existem mecanismos de você virar a chave, de você buscar ajuda, de você ter apoio, mudar o seu ambiente. Então, eu acho muito legal a história, né? E você agora está vivendo e passando por isso, porque mostra que é possível. Não interessa a idade, não interessa a pandemia, não interessa a formação, não interessa a cidade, não interessa nada. Ou seja, as oportunidades estão aí para serem agarradas, né? E a minha música top 1 da minha vida é Lose Yourself, Eminem. O começo da música já é muito foda, porque a introdução ele já fala. Você tem uma oportunidade, né? Tipo, one shot, uma oportunidade. Ele fala um momento. Ou você agarra ou deixa escapar. E pode esquecer o resto da música se quiser, mas é foda também. Mas é a música top 1. Eu falo que a minha música é impulável. Tocou em qualquer lugar, pode estar dentro de uma loja, eu paro até acabar a música, porque no final da música ele fala. E minha única porra de opção é o sucesso. E ele é um rapper branco que ganhou os prêmios dos rappers negros. E é surreal isso, né? Analisando todo o cenário na época que o Eminem cresceu, só tinha ele de rapper branco. Até hoje, inclusive, ele é referência porque a maioria ainda é negros. Então foi muito legal escutar essa transição que o Halloween tinha falado, aí você contou um pedaço. E eu sempre vou parabenizar qualquer tipo de coragem, porque a gente sabe que não é fácil, tem medo, né, do desconhecido, né? Vou fazer algo que eu fiz 26 anos uma coisa, agora eu vou fazer outra. E eu acho legal que você se preparou, teve a maturidade, com certeza teve o apoio da sua esposa, que viaja junto nas palestras. Vou te contar que na realidade não, é o Não, contrário. Não, porque quando eu fiz essa transição, eu estava no meu primeiro casamento. sim, E eu não tive muito apoio, não. Não teve também nenhum tipo de barreira. mas é normal isso, né? Mas é foi normal. justamente naquele momento que eu estava me separando. Sim, Essa transição de carreira, ela foi ao mesmo tempo de uma separação. sim, E eu lembro até que minha mãe falava assim, nossa, Aguinaldo, mas tudo de uma vez? Eu falei, sim. Geralmente é. Mas aí é o contrário também. Sabe, às vezes a gente não fala quando não é uma coisa, é outra. Sim, sim, é isso mesmo, sim. Então, E a atual apoia. Atual, né? Sim, sim, é muito, isso. viaja junto. Sim. Enfim, trabalha junto se for necessário. Mas é legal Agora, ver, né? Eu também não estou assim dizendo, é que essa pessoa é melhor do que a outra. Não, eu tenho muito respeito e amizade pela minha esposa. O único detalhe é que naquele momento lá foi também um desafio. Né? Sim. Bom, mas é isso. Mas a legal. gente tem que trabalhar com aquilo que a gente vive na época. Sim. E o finality da sua parte, que daí é legal, você está olhando para a câmera, eu sempre gosto de ver a visão das pessoas 5 anos. Então, onde o Aguinaldo vai estar daqui 5 anos? O que você visualiza daqui 5 anos? Metas, planejamentos, ou seja, como estará o Aguinaldo daqui 5 anos? E no final um conselho da sua história, pode ser de transição de carreira, pode ser de inovação, um conselho que aí é legal mesmo olhar para a câmera, porque daí gera o corte só do seu conselho e aí a gente encerra. Sabe o que é legal? A gente, há 5 anos atrás, eu tinha simplesmente planos. Sim. Sabe, não era nem planos, eu tinha desejos, mas eu não sabia como fazer, né? Sim. E num determinado momento eu falei assim, olha, em 2 anos eu vou ser um dos grandes palestrantes do Brasil. Legal. Eu falei isso, sim, em 2 anos. Sim, legal. E eu errei no tempo, não consegui em 2 anos.
E ok? Mas levou um pouquinho mais de tempo. Sim, e ok. hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar no Brasil todo. Sim, ou seja, Eu visualizou. atendo grandes empresas, eu não sou o cara mais conhecido, e não sou. Sim, Né? Talvez sim. isso no futuro venha a ter necessidade de mudar, mas Sim. hoje, para mim, o importante é que eu consigo trabalhar e Sim, fazer dependendo de mídia, Sim, sabe? Agora, daqui a 5 anos eu tenho um conceito, sabe, de virar essa chave Sim. realmente, de fazer com que as pessoas entendam que essa mudança de comportamento ela vem em função de uma inspiração. legal. Tudo começa numa inspiração. Sim. Tem muita gente que fala assim, mas o motivacional dura pouco. Sim. Não é que dura pouco. O motivacional dura o suficiente para que as pessoas possam dar continuidade naquilo. Sim. O grande problema é que muita gente faz um evento motivacional hoje e amanhã não faz mais nada. Sim. E aí, Exato. como que você quer que dure? É a mesma coisa. Eu vou hoje no médico, tomo um remédio e amanhã eu não tomo. Não adiantou nada. Não vai adiantar. Você toma 6 litros de água hoje. E não toma mais, não adianta nada. Não toma mais. Sim. E 6 litros de água não vão valer mais amanhã. Não, A gente isso tem que mesmo. fazer todos os dias. É isso mesmo. E eu acredito que tudo na vida da gente vem a partir de um desafio. As coisas mudam, a gente tem que se acostumar com a mudança. Sim. Antes de partir para essa mudança, nós precisamos ter fé. Sim. Ter fé. Sim. Ao longo desse processo tem que ter coragem. Sim. E no final desse processo precisa ter gratidão. É fundamental a gente ter realmente gratidão. Uma frase que eu gosto muito é o seguinte: você acordasse hoje só com aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria? Faz essa pergunta para ti e começa a agradecer daqui para frente por aquilo que você tem. Lembra do dia que você queria exatamente aquilo que você tem hoje. Sim. Porque quando você se lembrar desse dia, algum tempo atrás, quando você queria exatamente aquilo que você tem hoje, Sim. isso vai te encorajar a querer mais coisas lá no futuro. Aí você põe também uma meta e vai buscar. É esse meu... Não sei se é um conselho. Sim, eu gosto não, muito dessa palavra, conselho, mas foi mas sim. é aquilo que eu posso Mas foi trazer sim, para com inspirar. certeza. Sim, foi ótimo. Um dos melhores, inclusive, né, Alex? Foi bonito, foi tocante. Esse foi o episódio número 20. Inovação não é invenção. E o Aguinaldo deixou aqui um conteúdo aí riquíssimo que a gente sabe que pode viajar por anos e anos e um dia uma pessoa dar um play e ajudar essa pessoa a sair, às vezes, de uma situação que ela está com medo. Então, o nosso trabalho aqui é ser incentivador, motivador mesmo, para as pessoas terem coragem, como ele enfrentou essa transição de carreira depois de quase 26 anos. Você que está aí também pode inovar, como eu agora estou buscando formação em psicanálise para ajudar mais ainda os empreendedores. Eu acho que é aquela coisa, enquanto a gente está vivo, a gente tem que procurar ser melhor, procurar aprender cada vez mais. Valeu, galera, até o próximo.